Takumi foi convocado para outro mundo e se encontra diante da deusa Nolan, mas a primeira coisa que ela faz é se desculpar sinceramente, pois tudo foi um grande erro. Ela explica que, quando um feitiço de invocação é ativado, ele seleciona aleatoriamente um grupo de pessoas da Terra para serem invocadas, mas a vida de Takumi estava indo muito bem, então ele deveria ter sido excluído da convocação. No entanto, um erro ocorreu e ele foi arrastado para cá, junto com os outros. Tudo isso aconteceu porque o Império Sagrado de Sidônia decidiu ativar o feitiço de invocação de maneira imprudente. Como Takumi nunca deveria ter sido convocado, Nolan o trouxe para cá, enquanto todos os outros heróis convocados foram direto para a Sidônia. Takumi pergunta se ela pode apenas enviá-lo de volta à Terra, já que ele foi convocado por engano, mas, infelizmente, ela não pode fazer isso. Nolan ficou tão irritada com Sidônia por usar o feitiço proibido de invocação que imediatamente o retirou das leis mágicas deste mundo, impossibilitando qualquer viagem entre os mundos. Isso significa que Takumi está preso aqui permanentemente. O processo também acabou matando, então há isso também. Takumi entra em pânico ao perceber que está se tornando um fantasma desencarnado, mas Nolan lhe diz para não se preocupar, pois ela tem um plano. Ela não pode enviá-lo de volta à Terra, mas pode lhe dar um novo corpo e torná-lo um cidadão deste mundo. Como forma de desculpas, já que isso é parcialmente sua culpa, ela oferece-lhe sua bênção para tornar sua vida mais fácil. Takumi não tem muito o que escolher, então concorda em ser reencarnado neste mundo, e Nolan fica feliz ao ouvir isso, pois facilita bastante para ela. Ela pede que ele abra sua tela de status para conferir a nova vida que terá e, quando Takumi faz isso, descobre que Nolan planeja lhe dar um corpo de 17 anos, mesmo ele tendo 40. Nolan lhe diz para não se preocupar com os detalhes menores, e mais importante, ele ainda precisa escolher seu trabalho. Ela explica que existem duas classes principais de trabalhos. Se Takumi quiser algo mais focado em combate, pode escolher profissões como espadachim, cavaleiro ou caçador, mas se isso não lhe agradar, ele pode escolher um trabalho de produção. Takumi não gosta da ideia de ter que lutar, então decide escolher um trabalho de produção. Nolan então implanta o trabalho em sua alma, junto com outras bênçãos bônus, e o envia em seu caminho, esquecendo completamente de lhe dar um tutorial. Takumi cai no meio de uma floresta, após finalmente se levantar, vê seu reflexo no rio e percebe que realmente se tornou outra pessoa, e que não tem mais suas roupas antigas. Ele decide aproveitar ao máximo sua nova vida e vai ver o que há na bolsa que Nolan deixou com ele. Na bolsa, encontra algumas rações de comida e dinheiro, então parece que não precisa se preocupar em passar fome por enquanto. Ele dá uma olhada em sua tela de status e parece que Nolan realmente o preparou com todas as habilidades úteis que ele poderia precisar. Ele até possui magia elemental, então decide testar isso primeiro para ver se realmente pode usá-la. Ele abre a mão e chama por bola de água e, assim, uma bola de água se forma em sua mão. Os outros elementos funcionam da mesma maneira, então Takumi consegue usá-los facilmente na primeira tentativa. Agora que descobriu como sua magia funciona, ele precisa começar a pensar em seu próximo movimento e decide seguir para a vila mais próxima. Takumi encontra um galho no meio do caminho e decide usar sua habilidade de avaliação para analisá-lo, descobrindo que se trata de madeira de Trent, que foi obtida de um monstro comercial. Essa madeira é muito útil para a criação de bastões mágicos e lanças, então Takumi decide colocar à prova sua habilidade de modelagem e utiliza a madeira para criar uma lança. Como a madeira funciona muito bem, Takumi resolve procurar ao redor para ver se encontra outras plantas úteis e encontra várias delas. Ele passa a próxima hora colhendo-as, mas agora não sabe o que fazer com tantas plantas, já que não cabem em sua bolsa. Ele pode acabar tendo que deixar algumas para trás, mas então lembra que tem a habilidade de caixa de itens, então usa essa habilidade para armazenar todas as plantas. Nesse momento, ouve um grito e, pouco depois, vê uma garotinha correndo dos arbustos. A garotinha vem até ele pedindo ajuda porque está sendo perseguida por um monstro, e quando Takumi olha para ver que tipo de monstro é, encontra um enorme coelho com chifres. O coelho avança em sua direção e acaba se espetando em Takumi, mas, no último segundo, ele entra em pânico e acaba acertando o coelho na cabeça, matando-o instantaneamente. Ele fica chocado por um iniciante como ele ter conseguido vencer um monstro como aquele, então supõe que deve ser por causa da bênção de Nolan, mas na verdade não teve nada a ver com isso. Foi pura sorte. Como resultado da luta, Takumi ganha o título de guerreiro, mas não fica feliz com isso, pois esperava evitar lutar, mas isso não é tão importante no momento, já que ele ainda precisa verificar se a garotinha está bem. Molly diz que está bem e explica que estava colhendo ervas, mas se afastou demais da vila e acabou sendo atacada. Ao ouvir ela mencionar uma vila, Takumi se anima e pergunta se pode ir até lá. Molly diz que vai mostrar o caminho, mas antes disso pergunta se ele pretende levar o coelho, já que a carne dele é muito saborosa.
Takumi percebe que seria um desperdício deixar o coelho ali, então o coloca em sua caixa de itens, mas logo se dá conta de que fez isso na frente de Molly, embora estivesse planejando manter sua habilidade de caixa de itens em segredo. Bem, não há nada que ele possa fazer agora, então ele e Molly começam a caminhar até a vila. Ao mesmo tempo, as outras pessoas que foram convocadas acabam de chegar ao Império de Sidônia e estão extremamente confusas com o que está acontecendo. Nenhuma delas se machucou, mas não sabem onde estão e, de repente, ouvem alguém chamando-as de heróis. Uma mulher se aproxima e lhes diz que não estão mais em seu mundo original e que foram convocados para usar seus poderes de heróis para salvar este mundo. Ela se apresenta como a imperatriz do Império de Sidônia, Elizabeth, e uma olhada em seu rosto faz as crianças perceberem que ela é extremamente suspeita. Nesse momento, uma habilidade única é ativada, e parece que Nolan concedeu a ela a bênção da revelação. Isso significa que, se ela seguir sua intuição, naturalmente encontrará a resposta certa. E, neste momento, a intuição de Akana diz que Elizabeth é uma traidora, então ela não pode ser confiável. Enquanto isso, Takumi chega à vila e os pais de Molly saem para agradecê-lo por salvar a filha. O pai de Molly, Banga, e sua esposa, Marta, se apresentam. Eles acham que Takumi é um guia muito responsável por ter viajado tão longe sozinho. Aproveitando o momento, Takumi pergunta se seria possível ele ficar na vila por um tempo, já que não tem para onde ir, e eles lhe dizem que sim. Takumi é bem-vindo a ficar, mas infelizmente não há uma pousada na vila, então não há lugar para ele ficar por enquanto. No entanto, eles poderiam simplesmente construir uma casa para ele. Todos os aldeões se reúnem em um terreno vazio e estão prestes a começar o trabalho, mas Takumi quer se tornar pelo menos um pouco útil, então usa sua magia da terra para nivelar o terreno para a fundação. Esta é a primeira vez que ele usa magia em uma escala tão ampla, então ele quase desmaia devido ao esgotamento de mana. Os aldeões ficam maravilhados por Takumi ser capaz de usar magia da terra com tanta facilidade, então Takumi pergunta se eles acham que ele fez algo estranho, mas eles dizem para ele não se preocupar com isso, já que ele cuidou da fundação. O resto do trabalho é concluído e, na manhã seguinte, a casa de Takumi está pronta. Graças às suas habilidades em marcenaria, ferreiro e costura, Takumi conseguiu fazer um bom conjunto de móveis para si mesmo. Mas há algo mais que ele estava querendo tentar. Ele recebeu vários minérios do ferreiro da vila, Boron, e quer testar a alquimia para extrair o metal. Ele tem minério de ferro, prata, cobre e até minério de ferro mágico. Ele começa com o ferro e tenta fazer uma barra de ferro, algo que normalmente exigiria um grande forno e horas de trabalho, mas com a alquimia de Takumi, ele pode fazer tudo de uma vez, embora isso consuma muita de sua mana. Sua primeira tentativa de extração de minério foi bem sucedida, e Takumi fica muito animado, querendo continuar extraindo o máximo possível para poder fabricar coisas mais tarde. Algumas horas se passam, e Molly vai até a casa de Takumi para trazer-lhe o jantar, mas quando ela abre a porta, fica chocada ao encontrá-lo desmaiado no chão, parecendo que foi drenado. Takumi havia exagerado na extração dos minérios e quase morreu devido à falta de mana, mas Marta e Banga lhe deram uma poção de recuperação, então ele já está bem agora e pode continuar praticando sua alquimia, embora tenha prometido a eles que não vai se sobrecarregar mais. Com o tempo, Takumi extraiu muito ferro, cobre e até um pouco de ouro, podendo fabricar uma tonelada de ferramentas úteis. Depois de terminar a prática de alquimia, ele passa um tempo com Boron na forja aprendendo a fazer vários tipos de armas. O processo corre muito bem, e quando Boron terminar de fazer a bainha, a arma estará completa. A habilidade de ferreiro de Takumi agora está no nível 40, então ele para de praticar isso por enquanto e decide passar para outra coisa. Ele vai até Banga e pergunta se pode pegar algumas poções emprestadas. Banga não tem problema em emprestar, mas todas as poções são básicas, então ele não obterá muito delas. Takumi diz que tudo bem, pois o que ele precisa é de um modelo para entender como uma poção deve ser. Ele está pensando em fazer suas próprias poções com todas as ervas que coletou na floresta, e Banga fica feliz em apoiar Takumi da maneira que puder. Ele oferece até comprar algumas poções dele, se Takumi conseguir completar a primeira remessa. Takumi agradece a Banga e, depois de pegar a poção básica, começa a trabalhar em sua própria versão. Ele a faz com algumas folhas de cupe e água e, quando termina, coloca-a em um frasco de vidro para poder compará-la com a que obteve de Banga. Ambas são azuis, mas a que Takumi fez é notavelmente mais azul que a de Banga, além de parecer ter magia nela. Takumi não tem certeza se isso é um sucesso ou não. Ele vai ter que testar a poção por conta própria para garantir que não seja prejudicial, mas ele ainda não tem tempo para fazer isso. Takumi não quer acabar morrendo caso a poção se revele venenosa, então decide aumentar sua tolerância ao veneno. A melhor maneira de fazer isso é comer o que quer que seja até quase morrer e depois usar magia de cura para se recuperar.
Ele já está fazendo isso há algumas horas e se sente absolutamente péssimo. Por outro lado, curar-se tanto lhe concedeu a habilidade de purificação, o que certamente será útil em algum momento. Enquanto Takumi se recupera, ele ouve um barulho atrás de si e encontra um enorme javali o encarando. O javali claramente não é amigável, então Takumi pega sua lança e se prepara para se defender. Mas quando o javali parte para cima dele e ele tenta usar a lança, ela se quebra ao contato, deixando o javali ileso e Takumi sem uma arma. Ele tenta usar toda a magia que tem disponível, mas nenhuma delas causa dano ao javali, e ele começa a entrar em pânico. Justo quando pensava que as coisas não podiam piorar, ele percebe uma aranha venenosa atrás de si, e parece que ela está prestes a atacá-lo. Takumi está completamente encurralado. No entanto, em vez de atacá-lo, a aranha ataca o javali, fazendo-o errar o ataque em Takumi. Mas o javali ainda vem atrás dele, então ele precisa pensar rápido. Até agora, todos os seus ataques físicos falharam, mas ainda há uma coisa que ele não tentou. Quando o javali parte novamente para cima dele, Takumi salta no ar e, no momento do impacto, usa sua habilidade de alquimia na cabeça do javali e a destrói. Graças à sua rápida reação, ele conseguiu sobreviver. Agora que está seguro, decide verificar a aranha, já que ela o ajudou antes. A aranha está em péssimo estado após ter sido atingida pelo javali, então Takumi decide curá-la para que ela não morra. Depois, ele se levanta para voltar à vila. No entanto, ele recebe uma notificação dizendo que conseguiu domar a aranha. Ele não sabia que era possível domar uma aranha, mas fica hesitante em levá-la consigo, já que ela é considerada um monstro perigoso. No entanto, a aranha o olha com olhos fofos, e Takumi decide aceitá-la como seu animal de estimação. Para oficializar, ele a chama de Maple. Algum tempo depois, Takumi volta à vila e mostra a todos o enorme javali que matou. Todos ficam maravilhados por ele ter derrotado algo tão grande, mas ainda mais impressionados por ele ter conseguido domar uma aranha venenosa, algo que ninguém jamais conseguiu fazer antes. Tirando isso, Takumi sugere que todos compartilhem o javali, já que ele não consegue comer tudo sozinho. Naquela noite, uma grande festa é realizada em sua homenagem. Enquanto todos se divertem, Banga leva os valiosos restos do javali para Takumi e diz que ele pode vendê-los por dinheiro na cidade mais próxima, Bolton. Esse será o próximo destino de Takumi. Enquanto isso, a deusa Nolan tem observado o progresso de Takumi e está muito satisfeita com o quão bem ele está se saindo. Uma de suas colegas deusas pergunta a ela o que ela espera alcançar ao dar um tratamento tão especial a Takumi. Ela deu a ele um corpo especial, uma bênção especial e, além disso, conseguiu enviá-lo um ano para o passado, antes de Sidone ativar o feitiço de invocação que o trouxe para cá. Nolan diz que não tem um motivo específico para isso, apenas acha que está fazendo o que é certo. Este foi o final do episódio 1. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Que Maple foi a responsável. Maple pede desculpas, explicando que se sentiu muito solitário ultimamente, já que Takumi tem estado ocupado, e só queria chamar sua atenção. Takumi percebe que tem se focado demais no trabalho e mal tem passado tempo com Maple, então decide tirar um dia de folga para brincar com ela, o que a deixa muito feliz. Nesse momento, Marta entra com o almoço de Takumi. A situação parece estranha, mas Takumi garante a ela que não é o que parece. Marta acredita nele, mas não pode deixar de notar que a seda produzida por Maple é muito bonita, então planeja colher o máximo de seda que conseguir. Mais tarde, Marta cria uma camisa de seda de aranha, e todas as mulheres da vila ficam encantadas com a textura do tecido. Takumi não sabia que seda de aranha era tão valiosa. As mulheres explicam que é um item de luxo, geralmente acessível apenas à nobreza. Marta pede a Maple para produzir mais seda, e ela começa a trabalhar, mas isso vai levar tempo, o que significa que Maple não poderá brincar com Takumi. Embora decepcionado, Takumi entende que ainda tem outras coisas a fazer. Já se passou aproximadamente um mês desde que Takumi chegou à vila, e ele planeja ir para a cidade de Su para estudar alquimia. Contudo, ele sente dificuldade em se despedir dos moradores depois de ter passado tanto tempo com eles. Takumi vai até a forja para se encontrar com Boron e continuar praticando a arte da ferraria. Logo, eles criam uma couraça que se ajusta perfeitamente a Takumi e botas de biqueira de aço. Boron comenta que as botas serão úteis caso ele precise chutar algo, mas Takumi não pretende lutar, já que quer se concentrar na alquimia. Nesse momento, Bugman aparece e se descontente por ver a armadura de Takumi completa, mas lamenta que ele esteja partindo. Bugman entende que Takumi precisa expandir seus negócios e que a ida para a cidade, onde ele poderá vender mais produtos e obter um fornecimento confiável de materiais, é o passo lógico. Um comerciante de Bolton chegará à vila em alguns dias, e Bugman já arranjou para Takumi viajar com ele até Bolton.
Embora tristes com a partida de Takumi, os moradores sabem que é o melhor para ele e o incentivam a começar a se preparar. Takumi agradece a todos pela ajuda e segue para casa para arrumar suas coisas. No caminho, ele encontra Marta carregando um balde de carne. Ele pergunta o que ela está fazendo, e Marta explica que está indo descartar as entranhas de um coelho corneado que Bangma caçou. Apesar de serem uma parte muito saborosa, precisam ser processadas adequadamente para remover doenças e parasitas. Como a vila não tem o equipamento necessário, ela precisa jogar a carne fora para evitar problemas de saúde. Contudo, Takumi diz que isso não será necessário, pois ele pode purificar a carne. Ele usa magia de purificação, garantindo que a carne esteja segura para consumo. Marta fica agradecida, mas também surpresa ao descobrir que Takumi pode usar magia de luz. Ela o alerta para não revelar que pode usar magia de luz quando sair da vila, pois poucas pessoas no mundo são capazes disso, e isso poderia atrair atenção indesejada. Takumi percebe que, ao usar sua magia de purificação, pode chamar muita atenção indesejada, e por isso promete ser cuidadoso ao revelar seus poderes. No entanto, enquanto ainda está na vila, ele decide usar tudo o que tem para melhorar a vida dos moradores. Ele utiliza magia de terra para construir uma muralha de tijolos para aumentar a segurança e, para facilitar o dia a dia, cria uma bomba de água, além de outros itens úteis. Quando termina, a vila parece completamente renovada, a ponto de o comerciante que chega mal reconhecê-la. Banga saúda Peck, o comerciante, e, após fechar um acordo comercial, Takumi se junta a eles para iniciar a viagem. Peck já ouviu falar bastante de Takumi por meio de Banga e o cumprimenta pessoalmente, perguntando se ele está com tudo pronto. Takumi garante que não esqueceu nada, mas ainda assim oferece algo especial, uma poção retirada de sua bolsa, que entrega a Banga. Ele explica que já deixou cerca de 100 garrafas dessas na casa de Banga e pede que as use para curar ferimentos em caso de emergência. Peck, impressionado ao ver a poção, pede para analisá-la mais de perto e percebe que é de nível avançado, embora Takumi não tenha noção disso. Logo, todos os moradores da vila aparecem para se despedir de Takumi. Peck decide esperar que eles se despeçam antes de partir. Molly se despede de Maple, que está dormindo na sacola de Takumi, e Marta entrega a ele uma roupa feita de seda de Maple, um presente das mulheres da vila. Takumi agradece emocionado por tanta gentileza, apesar de estar lá há pouco tempo. Ele entra na carruagem e recebe uma grande despedida, com todos os moradores assegurando que ele será sempre bem-vindo. Durante a viagem para Bolton, Peck comenta como as pessoas daquela vila claramente amam Takumi, e até os outros passageiros percebem o carinho que ele conquistou. No grupo, o homem loiro se apresenta como Helf, o ruivo como Hale, e o de aparência sombria como Bogar. Eles são membros de um grupo de Rank-C chamado Presas do Leão e estão atuando como guarda-costas de Peck, embora a região seja bem tranquila, sem muito trabalho para eles. Hale nota que Takumi segura sua bolsa com bastante cuidado e pergunta se há algo precioso dentro. Takumi responde que é onde sua aranha assassina de estimação está dormindo. O grupo fica surpreso ao saber que Takumi conseguiu domar uma aranha assassina. Hale, curioso e um tanto assustador, pede para ver Maple, mas acaba sendo atacado com uma cabeçada por ela. Takumi pede desculpas repetidamente, mas os outros dizem que não há necessidade, já que Hale mereceu. Helf comenta que Maple poderia passar a temer humanos depois desse incidente, mas isso não acontece, já que ela parece gostar de Bogar. Enquanto todos começam a admirar Maple, Peck chama Takumi para a frente da carruagem para falar sobre as poções que viu. Ele pergunta se Takumi tem mais para vender, e Takumi se dispõe a negociar. No entanto, a carruagem para abruptamente, e o grupo percebe que há problemas mais à frente, uma horda se aproxima. Goblins cercam a carruagem para atacar, o que é uma má notícia, mas os aventureiros ficam animados, pois finalmente terão algo para fazer. Eles dizem a Takumi e Peck para ficarem de lado enquanto cuidam de tudo. Ao saírem, veem cerca de 20 goblins no campo e estão confiantes de que podem lidar com eles facilmente. Hale usa seu arco para atacá-los à distância, enquanto Bogar e Helf enfrentam os restantes com massa e machado. Não demora muito para derrotarem todos os goblins, e, ao final, começam a dissecá-los para coletar as pedras mágicas. Maple observa tudo e demonstra gostar muito de Bogar, detestar Hale e ser indiferente a Helf. Após a batalha, todos voltam à carruagem e seguem viagem por 3 dias até finalmente chegarem a Bolton. Ao entrarem na cidade, os membros do grupo Presas do Leão seguem para a Guilda dos Aventureiros para reportar o sucesso de sua missão como guarda-costas. Takumi os acompanha, pois precisa se registrar na guilda para permanecer na cidade. Ele preferiria registrar-se na Guilda dos Alquimistas, mas como não há uma na cidade, acaba optando por se tornar aventureiro.
O recepcionista, Hans, explica que Takumi pode usar o cartão da Guilda dos Aventureiros como identificação e que, desde que complete uma missão simples por mês, sua inscrição permanecerá válida. Takumi registra-se como aventureiro e também apresenta Maple como seu animal de estimação. Com tudo resolvido, ele segue para a empresa comercial de Peck para negociar as poções. Ele possui cerca de 100 frascos de 3 tipos diferentes, todos de altíssima qualidade. Peck oferece 10 moedas de prata por cada poção de cura e de resistência, e 50 moedas de prata por cada poção de mana. Takumi faz um cálculo rápido e percebe que ganhará mais de 7 milhões de ienes com esse negócio. Embora ache muito dinheiro, Peck explica que ele poderia ganhar muito mais se já tivesse uma reputação como produtor. Peck então sugere que Takumi adquira uma casa com um ateliê anexado, já que pretende produzir na cidade. Takumi, que ainda não havia pensado onde iria morar, aceita a ajuda de Peck, que chama seu assistente, Thomas, para mostrar-lhe uma propriedade com um bom preço. Quando Takumi finalmente vê a casa, parece mais uma mansão, o que o faz duvidar se pode pagar por ela. Thomas garante que o preço é acessível e ainda assegura que não há fantasmas na propriedade. Ao notar o ateliê conectado à casa, Takumi começa a considerar seriamente a compra, já que o espaço seria ideal para seu trabalho e ele pode pagar graças ao dinheiro ganho com as poções. Após alguma deliberação, ele decide comprar a mansão e informa a Thomas, que se prontifica a preparar os documentos para que ele possa se mudar no dia seguinte. Enquanto caminham pelas ruas da cidade, Takumi sente um odor desagradável no ar. Thomas percebe o incômodo e explica que o mau cheiro vem dos esgotos. As áreas ricas possuem purificadores mágicos para limpar seus resíduos, mas o sistema de esgoto principal da cidade não dispõe desse luxo mágico. Purificadores são realmente raros, pois só podem ser encontrados em ruínas antigas e masmorras, tornando-se caros demais para serem implementados nos esgotos da cidade. Alguns sacerdotes são periodicamente contratados para limpar os esgotos manualmente com magia de purificação, mas os esgotos permanecem imundos na maior parte do tempo. No dia seguinte, Takumi e Maple se mudam para sua nova casa, e a primeira coisa que Takumi quer fazer é encontrar uma solução para o problema do esgoto. Ele consegue um pedaço de quartzo e argila da empresa de Pex, usando magia, molda os materiais. Em seguida, utiliza magia de fogo combinada com magia espaço-tempo para assá-los rapidamente. Depois de fazer isso por um tempo, a mana de Takumi é completamente drenada, então ele precisa beber algumas poções de mana. No lado positivo, ele consegue completar sua criação, um vaso sanitário moderno. De repente, ele ouve Pex gritando na sala de estar. Ele vai verificar o que está acontecendo e encontra Pex enrolado da cabeça aos pés na seda de Maple. Takumi pergunta a Maple por que ela fez aquilo, mas ela achava que Pex acharia divertido. Em sua defesa, a seda de Maple realmente coloca Pex para dormir por ser muito confortável, mas isso não justifica a ação. Takumi pede desculpas sinceras a Pex pelas ações de Maple. Pex diz a Takumi que está tudo bem, mas ser subitamente amarrado o assustou um pouco, então ele precisa usar o banheiro de Takumi rapidamente. No entanto, assim que entra, ele volta e começa a perguntar sobre aquela maravilha tecnológica. Takumi explica que aquilo é um vaso sanitário conectado a um dispositivo mágico de purificação que o limpa automaticamente após o uso. Basicamente, depois de usar o banheiro, a magia de purificação quebra os resíduos em materiais inorgânicos, que são então descartados pelo ralo. O sistema faz sentido para Pex, mas ele comenta que alguém só poderia criar algo assim se tivesse aptidão para magia de luz. Takumi percebe que pode ter cometido um erro, já que Marta o alertou para não usar sua magia de luz abertamente. Ele pede a Pex que mantenha isso em segredo. Pex entende por que Takumi gostaria de manter suas habilidades ocultas e promete não contar a ninguém, mas insiste que precisa de alguns desses vasos sanitários. Ele pergunta se Takumi pode fazer mais para ele. Takumi hesita, já que fazer apenas um vaso foi muito trabalhoso, mas, devido à insistência de Pex, ele concorda, desde que Pex forneça os materiais necessários. Pex fica feliz, mas sugere que Takumi faça um contrato de escravo para ter ajuda com o trabalho. Takumi fica chocado, pois é contra a escravidão, mas Pex argumenta que, se Takumi quer manter suas habilidades em segredo, seria melhor ter um escravo, já que eles são obrigados a guardar segredos. Pex explica que ter aptidão para a magia de luz é um grande feito, pois significa que a pessoa foi escolhida por Deus. Por isso, a Igreja da Luz Divina provavelmente tentaria forçar Takumi a trabalhar para eles, já que lucram monopolizando a magia de purificação. Pex acredita que a Igreja não ficaria feliz ao saber que os plebeus poderiam ter acesso à purificação barata por meio dos vasos de Takumi. Mesmo assim, Takumi recusa a ideia de escravidão e diz que fará todo o trabalho sozinho. Nesse momento, seu cartão de guilda começa a brilhar, mostrando uma mensagem de que ele precisa completar uma missão de verificação para manter seu status de aventureiro.
Percebendo que não terá tempo para fazer os vasos sozinho, Takumi cede e concorda em comprar um escravo. Pex leva Takumi à empresa comercial Moon, conhecida por ser a mais ética no comércio de escravos. Enquanto Pex negocia com o dono para conseguir um bom negócio, Takumi sai para o jardim, que é muito bonito. Lá, ele encontra uma bela elfa sentada em um terraço. No entanto, assim que ela vê Takumi, ordena que ele vá embora imediatamente. Pouco depois, Peck apresenta Takumi à dona da empresa de comércio de escravos, Muan, e informa que ele está interessado em adquirir um escravo, apesar de mencionar que Takumi estava bastante relutante com a ideia. Muan pergunta se há um motivo específico para essa relutância, e Takumi explica que, na terra de onde vem, a venda e compra de pessoas foram abolidas há muito tempo, então fazer isso ali o incomoda. Muan compreende as preocupações de Takumi, mas garante que, naquele país, pelo menos, os direitos e privilégios dos escravos são preservados até certo ponto. Basicamente, funciona assim: o dono se compromete a respeitar os direitos básicos do escravo, fornecendo alimento, roupas e abrigo, enquanto o escravo se compromete a cumprir seus deveres. Esses deveres estão claramente especificados no contrato, que também impede que o mestre ou o escravo causem danos letais um ao outro. Takumi fica satisfeito ao saber disso, já que significa que o contrato de escravidão se assemelha a um trabalho regular, com algumas regras anexadas. Muan continua explicando que existem vários tipos de contratos de escravos. No caso de alguém se tornar escravo devido a dívidas, o contrato dura até que a pessoa ganhe dinheiro suficiente para pagar a dívida. Outros contratos são mais permanentes e geralmente envolvem criminosos ou pessoas capturadas em guerra como alternativa à execução. No entanto, a grande maioria dos contratos de escravidão ocorre com pessoas forçadas ilegalmente por bandidos. Peck acredita que o tipo mais adequado para Takumi seria um escravo de guerra, pois esses não podem ser libertados sem a permissão do mestre. Embora Mon possa providenciar isso, ela questiona por que é necessário garantir que o escravo nunca possa sair. Peck explica que Takumi é muito talentoso na produção e não quer que seus segredos sejam roubados, mas Mon insiste em ouvir a razão diretamente de Takumi. Takumi explica que, sendo um produtor, gostaria de focar em seu trabalho tanto quanto possível, mas isso é difícil porque também precisa cumprir missões do Guilda dos Aventureiros. Ele mora em uma mansão, então precisa de alguém para ajudar a gerenciá-la enquanto trabalha. Devido a algumas habilidades particulares que possui, quer garantir que seu escravo não divulgue informações sobre ele. Além disso, como planeja coletar ingredientes pessoalmente durante as missões da guilda, também precisa que seu escravo seja um combatente habilidoso, para evitar ferimentos. Muan percebe que Takumi não tem mais intenções, mas não permitirá que ele force um único escravo a fazer tanto os trabalhos domésticos quanto o combate. Portanto, só aceitará trabalhar com ele se concordar em comprar 2 escravos separados. Dito isso, ela menciona que conhece alguém perfeito para ser governanta de Takumi e chama Maria para entrar na sala. Maria foi forçada à escravidão quando criança e recebeu treinamento em leitura, escrita, matemática e tarefas gerais de casa, sendo uma boa escolha para o trabalho. Maria garante que consegue cuidar de toda a mansão sozinha, o que deixa Takumi aliviado, mas ela percebe que ele parece pensativo e pergunta se algo está errado. Takumi responde que está apenas um pouco confuso, pois não entende por que ninguém a comprou antes, considerando quão talentosa e adorável ela é. Maria fica envergonhada com o comentário. Takumi chama Maria de fofa, mas logo pede desculpas, pois acha que pode ter sido inapropriado. Maria se acalma e esclarece que só fará os trabalhos domésticos especificados no contrato e nada mais. Takumi responde que está tudo bem, já que ele só quer que ela cuide das tarefas domésticas, mas Maria insiste em deixar claro que não fará nada além disso. Takumi não entende por que ela está enfatizando tanto, já que Muan já explicou como funcionam os contratos. É então que Maria, de repente, declara que não pode dormir com Takumi. Ele fica envergonhado, mas garante a ela que realmente só quer uma governanta, não uma companhia romântica. Com isso esclarecido, Takumi pergunta a Maria se ela ainda deseja formar um contrato com ele, e ela responde que ficaria feliz em trabalhar para ele. Resolvido isso, Muan diz que começará a preparar o contrato para Maria. Porém, em relação ao servo de batalha, ela informa que, infelizmente, não tem ninguém que se encaixe na descrição. Maria ouve isso e diz que é mentira, pois sabe que Sofia ainda está no local. Muan, irritada por ter sido questionada, manda Maria voltar para o quarto e começar a arrumar suas coisas. Depois que Maria sai, Takumi pergunta a Muan se o que Maria disse é verdade. Muan admite que há uma escrava de batalha no prédio, mas acredita que Sofia não seria adequada para ele, já que ela tem muitos problemas. Muan tenta encerrar a discussão, mas Takumi fica curioso sobre Sofia e pede para vê-la. Relutante, Muan concorda e o leva até o quarto dela. Quando chegam, Sofia fica surpresa ao ver que o visitante é o garoto que ela encontrou no pátio mais cedo.
Moon explica a Takumi a história de Sofia. Ela foi capturada como escrava de guerra na batalha entre o reino de Triara e o reino de Uger, mais de 50 anos atrás. Takumi fica chocado ao saber que Sofia tem mais de 50 anos, e Moon esclarece que o reino de Uger era uma nação élfica, e os elfos naturalmente têm uma longa expectativa de vida. Sofia não conseguiu formar um contrato com ninguém porque tem uma cicatriz horrível nas orelhas, além de movimentos limitados na mão direita e na perna esquerda. Isso já seria suficiente para afastar compradores em busca de um escravo de batalha, mas, além disso, Sofia perdeu o uso da magia elemental, pela qual os elfos são mais conhecidos, provavelmente devido a uma maldição. Diante de todos esses fatos, Moon acredita que Sofia não seria útil para ajudar Takumi em suas missões, mas ele quer confirmar isso por si mesmo. Então, ele pede para ter um momento a sós com Sofia. Moon concorda e deixa os dois sozinhos. Takumi se aproxima, segura o rosto de Sofia e olha em seus olhos. Ele não gosta de usar habilidades de avaliação em pessoas sem permissão, mas sente que precisa verificar a situação. Ao analisar o status de Sofia, Takumi fica surpreso ao descobrir que seus atributos são impressionantes. Apesar das limitações causadas pelos ferimentos e pela maldição, se ele conseguir resolver esses problemas, ela será a companheira perfeita para batalhas. Moon retorna ao quarto e pergunta se Takumi já tomou uma decisão. Ele responde que quer ficar com Sofia. Sofia, incrédula, lembra-o de todos os seus defeitos, mas Takumi afirma que vai consertar tudo, então isso não será um problema. Moon acha a confiança de Takumi interessante e concorda em deixar Sofia sob seus cuidados. Mais tarde, Moon finaliza os termos do contrato, e o último passo é executá-lo. Os três se reúnem, e Moon usa magia para vinculá-los aos termos do contrato. Assim que termina, Maria e Sofia tornam-se oficialmente escravas de Takumi. Maria agradece por ele tê-la comprado e promete trabalhar duro para atender às expectativas dele, assim como Sofia. Os três retornam à casa de Takumi, e, assim que ele abre a porta, Maple pula para fora, animada por vê-lo novamente. Maria e Sofia ficam preocupadas com a segurança de Takumi, e Sofia quase ataca Maple, mas ele a interrompe, explicando que Maple é, na verdade, sua aranha assassina de estimação. As duas acham isso estranho, mas decidem agir como se fosse normal. Pouco depois, Takumi mostra-lhes um dos quartos vazios da mansão. Sofia e Maria gostam muito do local, então ele diz que Sofia pode ficar com aquele quarto, e Maria pode ocupar o quarto ao lado. Nenhuma das duas acredita que Takumi está disposto a lhes dar quartos individuais, mas, como ele não está usando os quartos, acha bom que alguém aproveite. Ele também menciona que há um grande banheiro e as convida a usá-lo quando terminarem de se instalar. Maria fica especialmente animada com a ideia. Mais tarde, Sofia e Maria vão tomar banho, e Maria comenta o quanto está feliz por Takumi também ter comprado Sofia. Ela confessa que achava que Moon nunca deixaria Sofia sair, pois, nos últimos 50 anos, mesmo com várias ofertas, Moon rejeitava todos os interessados. Para vender Sofia a Takumi, ela deve ter visto algo de bom nele. Sofia admite que Takumi parece ser gentil, mas ainda está um pouco cética, já que sabem pouco sobre ele. Enquanto Moon preparava os contratos, Sofia teve a chance de espiar o arquivo de Takumi e percebeu que muitas informações, como cidade natal e linhagem, estavam em branco. Se ele está escondendo essas informações, deve haver algo que não quer revelar. Depois do banho, elas saem e ficam surpresas ao ver que Takumi já preparou o jantar. Maria fica devastada, pois acredita que os trabalhos domésticos deveriam ser sua responsabilidade. Se Takumi faz tudo sozinho, ela se sente inútil. Ele explica que só queria facilitar o primeiro dia dela, mas promete que ela poderá cuidar de todas as tarefas a partir de então. Ele as convida a sentarem-se para jantar juntos. Sofia hesita, pois servos geralmente não comem na mesma mesa que o mestre. Takumi entende que seu comportamento pode parecer estranho para um dono de escravos, mas pede que ela não se prenda às tradições. Além disso, ele não gosta que o chamem de mestre e pede que o chamem pelo nome. Sofia pergunta se isso é uma ordem formal, mas Takumi prefere que ela só o chame assim se estiver confortável. Maria, por outro lado, parece não ter problemas em chamá-lo pelo nome. No dia seguinte, Takumi vai à companhia de comércio Pex para buscar um pacote que encomendou. Pex informa que fez o possível para embrulhar o pacote com segurança, mas pede que Takumi tenha cuidado ao carregá-lo para casa. No caminho, Takumi nota uma igreja próxima, entra e se ajoelha para rezar a Nolan, agradecendo pelas habilidades que ela lhe concedeu, pois foram muito úteis até agora. Mas havia algo que Takumi queria perguntar. Durante seu tempo nesse mundo, ele descobriu que o Império Santo de Sedonia controla a doutrina religiosa, mas não entendia por que Nolan tinha tanto rancor deles. De repente, Takumi ouve a voz de Nolan e a vê à sua frente, o que o deixa surpreso.
Nolan explica que o ouviu orar e decidiu levá-lo até ela para uma conversa. Em resposta à sua pergunta, ela revela que não gosta de Sedonia porque eles não seguem sua vontade. Nolan explica que existem duas religiões neste mundo, a Igreja da Criação, que a adora desde o início, e a Igreja da Luz Divina, que age de forma independente. O Império Sedoniano realizou várias cruzadas para impor sua religião de forma agressiva. Durante esse tempo, Nolan escolheu não interferir nos assuntos humanos por considerá-los insignificantes. Takumi aponta que isso foi um erro, pois permitiu que Sedonia ativasse o feitiço de invocação que o trouxe para este mundo. Nolan admite o erro, mas afirma que lhe deu todas as suas bênçãos como forma de compensação. No entanto, Nolan avisa que, embora a maioria das bênçãos permanecerá com ele, uma delas, sua sorte extraordinária, começará a desaparecer. Ela basicamente lhe deu um tutorial inicial permitindo que ele conhecesse pessoas amigáveis e prestativas, mas, a partir de agora, ele terá que lidar com indivíduos de intenções duvidosas, e os resultados dependerão apenas de suas ações. Mais tarde, Takumi retorna para casa, mas tropeça em Maple ao entrar, que está animada para vê-lo. Sofia e Maria correm para ajudá-lo, mas, quando Sofia tenta pegar o pacote que ele trouxe, Takumi rapidamente o guarda em sua caixa de itens para impedi-la de tocá-lo. Ele se levanta e avisa que estará em seu ateliê, pedindo que não o incomodem por um tempo. No entanto, Sofia desconfia, pois o pacote estava envolvido em um papel mágico de alta qualidade, indicando que poderia conter algo perigoso. Curiosa, Sofia segue Takumi até o ateliê e fica horrorizada ao vê-lo mergulhando uma faca em veneno e cortando a si mesmo, apenas para se curar logo depois. A cena parece insana, e, quando Takumi menciona o nome de Maria casualmente, Sofia acredita que ele pretende machucá-la. Ela tenta atacá-lo, mas colapsa de exaustão antes de conseguir. Takumi verifica o status dela e descobre que Sofia sofre de exaustão extrema devido a uma maldição. Embora o ferimento não fosse difícil de curar normalmente, a maldição tornava o processo muito mais complicado. Após um esforço considerável, Takumi finalmente consegue curar a mão dela e, no processo, aprimora sua magia de luz. Ele leva Sofia para seu quarto e, com sua magia de luz fortalecida, tem poder suficiente para remover a maldição. Ele usa toda a sua energia mágica e, eventualmente, consegue curar completamente Sofia e desfazer a maldição. Apesar de ainda estar inconsciente devido à exaustão, ela ficará bem após descansar. Algumas horas depois, Sofia acorda e, ao ver Maria, a avisa para fugir. Pelo que viu, ela tem certeza de que Takumi é um lunático completo. Maria não entende o que Sofia está dizendo, mas tem certeza de que Takumi é uma boa pessoa, mais do que nunca. Ela pega um espelho e o coloca diante de Sofia para mostrar o que Takumi fez por ela. Sofia fica chocada ao perceber que seu corpo foi completamente curado e que sua magia retornou. Determinada a entender melhor, ela sai para falar com Takumi. Ele confirma que realmente se livrou da maldição dela. Takumi admite que foi necessário muito esforço e dor para aprimorar sua habilidade a ponto de conseguir curá-la, mas diz que ela não precisa se preocupar, pois já havia prometido ajudá-la. Sofia percebe que havia julgado Takumi completamente errado. Tocada por sua bondade e dedicação, ela se ajoelha diante dele e faz um juramento, servir a Takumi pelo resto de sua vida em gratidão por tudo que ele fez por ela. Na manhã seguinte, Takumi vai até a biblioteca para ver se consegue encontrar alguma informação sobre alquimia, mas descobre que a biblioteca inteira só tem 4 livros sobre o assunto. Ele fica confuso e se pergunta por que a alquimia não é mais popular, já que é tão simples de entender. Porém, na realidade, não é nada fácil. Todos os textos de alquimia disponíveis estão escritos na língua antiga deste mundo, e a única razão pela qual Takumi consegue entender o que está escrito é porque Nolan lhe deu uma bênção que permite compreender todos os idiomas deste mundo. Mais tarde, naquele dia, Takumi, Maria e Sofia terminam de fazer vários vasos sanitários. Apesar de ainda haver muito trabalho pela frente, eles estão progredindo bem. Takumi acha que poderá fazer uma pausa na produção de vasos sanitários por um tempo. Como não fará mais por enquanto, Maria pergunta o que ele pretende fazer. Takumi responde que planeja fazer algumas viagens em um futuro próximo, especificamente para procurar novos ingredientes de alquimia. Enquanto isso, ele também quer ver os locais únicos que este mundo tem a oferecer e, talvez, explorar algumas ruínas no caminho. Ele já planeja levar Sofia como guarda-costas, então precisará pedir a Maria que cuide da casa enquanto estiver fora. No entanto, Maria não gosta dessa ideia. Ela pede a Takumi para acompanhá-lo na viagem, mas ele acha que isso não seria uma boa ideia, já que a jornada será perigosa. Além disso, ele contratou Maria principalmente como empregada para cuidar da mansão, então seria contraproducente levá-la junto. Maria entende o ponto de Takumi, mas ficar sozinha na mansão a deixaria terrivelmente solitária, então ela implora para ele reconsiderar.
Takumi se sente mal por deixá-la sozinha, mas antes de tomar uma decisão, há algo que ele precisa verificar. Ele segura o rosto de Maria e usa uma habilidade de avaliação para checar as estatísticas dela. Inesperadamente, Maria tem habilidades impressionantes. Ela não é invencível, mas definitivamente consegue se virar em uma luta. Takumi concorda em levá-la junto na viagem, desde que ela tenha certeza de que consegue lidar com os desafios. Sofia diz que está disposta a ensinar Maria a usar magia e lutar para garantir que ela esteja preparada para qualquer ameaça. Takumi gosta da ideia e pede a Sofia para treinar tanto ele quanto Maria. Com a decisão de que Maria irá na expedição, Takumi acha que é hora de começar a fazer equipamentos para todos. Para começar, ele pergunta a Sofia que tipo de arma ela gostaria. Sofia não hesita e começa a listar um arsenal inteiro de armas que deseja, o que é esperado, já que ela é uma guerreira experiente. Maria, por outro lado, não entende muito de armas, mas recebeu um pouco de treinamento com espada curta de Mulan. Então, ela diz a Takumi que um conjunto de facas de batalha será suficiente. No entanto, Sofia aponta que ter apenas facas de batalha deixará Maria em desvantagem quando se trata de alcance, então seria melhor que ela também usasse uma lança. Maria não sabe usar uma lança, mas Sofia se oferece para dar a ela um treinamento rápido para ensinar o básico. Enquanto elas treinam, Takumi começa a trabalhar nas armas. Ele não demora muito para terminar de forjar todas as lâminas, mas isso consome uma grande quantidade de sua mana, forçando-o a tomar uma poção de mana para se recuperar antes de continuar. A etapa final para as lâminas é Takumi lançar encantamentos de ataque e auto-reparo nelas, para que a manutenção seja menos frequente. Assim que termina, as lâminas finalmente estão completas. Agora, ele vai seguir para a próxima etapa. Maria pediu um par de adagas para combate, então Takumi percebe que precisará fazer bainhas para elas. Embora ele seja um cavalheiro, ainda é um homem de cultura. Imaginar as coxas grossas de Maria adornadas com facas quase o faz desmaiar. Em seguida, ele precisa criar armaduras para as garotas. Mas, em vez de pedir suas medidas diretamente, Takumi tem uma ideia melhor. Ele pega em sua caixa de itens 2 bonecos em tamanho real de Maria e Sofia que já havia feito usando sua habilidade Appraisal X. É melhor não perguntar por que ele fez isso. Quanto às armaduras, Takumi planeja usar a seda de maple e o couro que conseguiu do javali blindado. Quanto ao design, ele nunca teve a oportunidade de criar armaduras para outras pessoas, então decide soltar a imaginação e experimentar todas as suas fantasias de roupas com os bonecos. Após vários dias e muitas alterações, Takumi finalmente entrega as armaduras para Maria e Sofia, que ficam surpresas com o quão bem elas se ajustam, mesmo ele nunca tendo pedido as medidas. É quase como se ele tivesse cópias exatas delas para testar as roupas, mas isso seria loucura, certo? Takumi rapidamente muda de assunto antes que elas fiquem suspeitas e pergunta o que acham das armas que ele fez. Sofia puxa a espada que Takumi fez para ela e diz que parece perfeita. O mesmo acontece com Maria, que testa suas adagas de combate e agradece pelo equipamento. Há mais uma coisa que Takumi fez para as duas. Ele tira anéis de sua caixa e explica que devem ajudar na conjuração de magia. Sofia e Maria aceitam os anéis, mas se sentem mal por darem tanto trabalho a Takumi, já que anéis como esses devem consumir uma quantidade enorme de mana. Takumi admite que foi cansativo, mas o esforço valeu a pena, pois ele conseguiu aumentar o nível de suas magias de gelo e raio. Depois de testar todo o equipamento, os três vão à guilda, pois Takumi precisa registrar Maria e Sofia para que possam se tornar aventureiras. Como é a primeira vez delas na guilda, Maria e Sofia começam no rank H. Enquanto estão lá, a recepcionista lembra Takumi de que ele precisa completar pelo menos uma missão para manter seu status como aventureiro. Ele se dirige ao quadro de missões para escolher algo, esperando encontrar uma missão de rank H ou G para não ter muito trabalho. No entanto, Sofia acha que seria melhor escolher uma missão de dificuldade maior para ajudar a aumentar seu rank. Alguns encrenqueiros ouvem que Takumi é rank H e tentam intimidá-lo para que fuja, assim eles poderiam se divertir com Sofia e Maria. Eles afirmam que são todos de rank D e que Takumi não teria chance contra eles, além de não se importarem em bater em um cara aleatório por diversão. Maria está prestes a intervir e colocar juízo nesses idiotas, mas Takumi a impede, dizendo que cuidará disso sozinho. Apesar de estar absolutamente apavorado, ele não pode recuar, pois esses caras não só o desrespeitaram, mas, mais importante, desrespeitaram suas amigas. Os aventureiros de rank D ficam ofendidos por um novato de rank H achar que pode enfrentá-los. Um dos homens, que tem uma barriga protuberante, tenta socar Takumi com toda a força, mas Takumi simplesmente deixa que ele o faça. No entanto, o único que acaba ferido é o homem de rank D, que quebra a própria mão no processo. Com aquela confusão, de repente o mestre da guilda, Baraki, aparece e exige saber o que aconteceu, já que é proibido lutar dentro da guilda.
Inicialmente, ele acredita que Takumi é o responsável, pois está completamente ileso, enquanto o outro homem tem o braço quebrado. No entanto, Maria explica que Takumi não fez nada de errado. A recepcionista também confirma a história, explicando que tudo que Takumi fez foi levar um soco no rosto. O mestre da guilda quer entender melhor a situação, então pede para alguém retirar o homem de barriga protuberante e solicita que Takumi e seu grupo o acompanhem, pois ele tem algumas perguntas a fazer. Ele acredita que Takumi estava apenas se defendendo, mas não entende como conseguiu isso e pede uma explicação. Takumi se sente um pouco desconfortável em revelar informações sobre suas habilidades, mas o mestre da guilda garante que tudo será mantido em sigilo. Diante disso, Takumi explica que, no momento em que o homem tentou socá-lo, ele abriu sua caixa de itens, pegou um pouco de carvão e revestiu seu corpo superior com ele para se proteger. Para garantir que não se machucasse, ele sintetizou o carvão em diamante, o que explica como o punho do outro homem se quebrou sem que Takumi precisasse fazer nada. Enquanto estão no assunto, o mestre da guilda sugere promover Takumi imediatamente para o rank D. Ele claramente tem as habilidades necessárias, e com um rank mais alto, idiotas como o homem de antes não se atreveriam a provocá-lo apenas porque está acompanhado de belas mulheres. No entanto, Takumi acha injusto receber uma promoção automática. Diante disso, o mestre da guilda sugere que Takumi e suas companheiras completem algumas missões difíceis para justificar a promoção de rank. Tanto Maria quanto Sofia concordam, e Takumi aceita a proposta. A missão atribuída envolve exterminar goblins e kobolds e coletar ervas meril. Eles partem para a floresta, onde Maple atua como batedora do grupo. Maple avisa que há um grupo de 4 goblins à frente. Sofia toma a iniciativa, avança rapidamente e derruba 2 deles com um único golpe. Os outros 2 são presos nas teias de Maple. Ao caírem no chão, Maria e Takumi os apunhalam no pescoço. Takumi fica satisfeito com o desempenho do grupo contra os monstros, mas observa que tem encontrado uma quantidade excessiva de inimigos. Eles já eliminaram quase 100 goblins e kobolds, e Sofia acredita que deve haver um acampamento de monstros por perto. Se esse for o caso, provavelmente há também um general goblin no local. Um general goblin é um monstro de rank C, geralmente exigindo pelo menos 5 grupos de rank D para derrotá-lo. Contudo, com a magia espiritual de Sofia, a magia de terra de Maria e a magia elemental de Takumi, Sofia está confiante de que podem derrotá-lo. Takumi ainda se sente um pouco inquieto com o desafio, mas, já que Maria e Sofia demonstram tanta confiança em suas habilidades, ele decide acompanhá-las. Além disso, eles ainda têm Maple do lado deles. De repente, Maple avisa Takumi que está prestes a evoluir e, por isso, não pode mais lutar. Takumi compreende e abre uma dimensão de bolso para que ela possa descansar lá. No entanto, assim como eu, Sofia e Maria têm muitas perguntas, como, desde quando Takumi sabe criar dimensões de bolso? Takumi, entretanto, disfarça, dizendo que é algo normal e continua. Como Maple não pode mais lutar ao lado deles, Takumi avisa o grupo que terão menos suporte do que esperavam. Mesmo assim, Sofia acredita que conseguirão dar conta do desafio. Logo, eles chegam ao acampamento dos goblins, e após um breve reconhecimento, Sofia conclui que há cerca de 400 goblins no local. Takumi pergunta se realmente precisam enfrentar todos esses goblins, mas Sofia revela que não há humanos por perto, então eles podem destruir o local com magia sem preocupações. Os 3 preparam seus feitiços mais poderosos e, ao mesmo tempo, lançam uma verdadeira devastação sobre o acampamento dos goblins. Quando terminam, quase todos os goblins já estão mortos, restando apenas o general Goblin e alguns cavaleiros goblins. Sofia se oferece para lidar com os cavaleiros goblins, enquanto Takumi enfrenta o general Goblin. Em vez de lutar com sua lança, Takumi opta por incendiar o general para derrotá-lo. Após confirmarem que todos os goblins estão mortos, eles recolhem as pedras mágicas e retornam à guilda. No entanto, os 3 estão completamente exaustos. Mal consegue acreditar que eles completaram a missão e ainda derrotaram um general Goblin em apenas metade de um dia. Ele pede que vão até a sala de reuniões, pois o mestre da guilda deseja vê-los. Barak, o mestre da guilda, está impressionado e irritado ao mesmo tempo com a imprudência de Takumi ao enfrentar sozinho um acampamento inteiro de goblins. Mas, antes que ele possa começar a repreender Takumi, a dimensão de bolso se abre e Maple sai de lá. Maple evoluiu para uma aranha-aranha, e todos ficam empolgados com sua nova forma. Nesse momento, Barak decide relevar a imprudência do grupo, percebendo que eles claramente não são normais. De volta a casa, Maria pergunta a Takumi se ele tem algum tecido sobrando, pois quer fazer roupas íntimas para ela e Sofia. Takumi, no entanto, tem uma ideia melhor e oferece-se para fazer o design das roupas íntimas para elas. Enquanto isso, Maple sai da dimensão de bolso novamente e informa a Takumi que Papik está ali para vê-lo.
Takumi vai ao encontro de Papik e descobre que o Sr. de Bolton, Marcus Godwin, quer vê-lo. Takumi preferiria evitar esse encontro, mas não tem escolha. Ele chega ao castelo de Godwin e, felizmente, descobre que Godwin é um homem razoável. A primeira coisa que ele faz é agradecer Takumi por criar tantos banheiros, o que melhorou muito a sanidade da cidade. Além disso, Godwin reconhece que Takumi destruiu um acampamento Goblin que poderia ter se tornado um grande problema. Ele admite que Takumi é um recurso valioso para a nação, mas o alerta que Estonia provavelmente virá atrás dele em breve. Alguns dias depois, Takumi finalmente termina de fazer as roupas íntimas para Sofia e Maria. O processo foi muito mais difícil do que ele imaginava, e Takumi parece completamente exausto. Sofia e Maria ficam extremamente gratas e elogiam o design, dizendo que amaram o resultado. Distraidamente, Takumi pergunta se elas gostariam de experimentar as roupas íntimas agora, para que ele possa verificar o ajuste. Um segundo depois, ele percebe a conotação inadequada do que disse e foge do quarto, embaraçado. Maria e Sofia, por outro lado, ficam um pouco desapontadas, pois estavam totalmente dispostas a fazer isso se ele tivesse ficado. Depois de toda aquela empolgação, Takumi precisava se acalmar, então decidiu que seu próximo projeto seria criar geladeiras. Quando terminou, explicou para as garotas que as geladeiras seriam usadas para manter os alimentos frios e evitar que estragassem. Todas ficaram animadas ao sentir o ar frio saindo do aparelho. Para criar as geladeiras, Takumi sintetizou ferro, cromo e níquel para formar aço inoxidável e adicionou um dispositivo mágico encantado com magia de resfriamento. No entanto, sua geladeira não consegue operar com Halo. Mesmo assim, Maria agradece a Takumi, pois agora pode cozinhar com ingredientes sempre frescos. Takumi pretende dar uma das geladeiras para Maria, enquanto as outras duas serão enviadas para Patty para serem vendidas. Depois disso, ele planeja seguir para seu próximo projeto. Sofia pergunta se ele pretende criar algo novo novamente, mas, na verdade, Takumi estava pensando em fazer alguns ajustes nos equipamentos. Há algumas coisas que ele queria modificar desde a luta contra os goblins, e como eles viajarão em breve, Takumi quer que o equipamento esteja na melhor condição possível. Por isso, deseja criar um conjunto de mitril e adamantita. Takumi vai até a guilda perguntar a Han se há algum ferreiro na região que saiba trabalhar com adamantita e mitril, mas esses metais são extremamente raros, e há poucas pessoas que sabem manuseá-los. Se tivesse que adivinhar, Hans diria que apenas os anões de Namel poderiam lidar com esses materiais, mas o local fica muito distante, então Takumi não pode ir até lá. Ele aceita que não encontrará um ferreiro adequado, mas, antes de sair, Hans menciona uma cidade chamada Shor, próxima ao reino de Barula. Se Takumi for até lá, talvez consiga encontrar mitril e adamantita, embora possa ter dificuldades para entrar, já que apenas membros da guilda dos ferreiros têm permissão para acessar as minas. Felizmente, Hans conhece um jeito de contornar as regras. Se, hipoteticamente, Takumi aceitasse uma missão para exterminar os monstros que aparecem na mina e, por acaso, encontrasse um pouco de mitril no caminho, nada o impediria de minerar os metais. Nesse momento, o mestre da guilda aparece do nada e diz que tem a missão perfeita para Takumi. Ele explica que a guilda está com pouca madeira de Trant ultimamente, e como o inverno está chegando, precisam de alguém para coletá-la. Os Trant costumam vagar pelas minas de H, e, como Takumi já pretende ir para lá, o mestre da guilda acha que ele poderia ajudar na coleta de madeira. Além disso, como Takumi já estará na região, o mestre da guilda quer que ele e seu grupo escoltem alguém. No entanto, isso começa a parecer muito trabalho. Takumi nunca realizou uma missão de escolta antes e pergunta por que os membros do Lion Fang não podem fazê-la. O mestre da guilda explica que Lion Fang está em outra missão no momento, então não podem assumir essa tarefa, e Takumi é a única pessoa disponível. Eventualmente, Takumi aceita a missão de escolta, mas ainda não sabe muito sobre a rota até Shor, então pergunta a Hans quanto tempo levaria para chegar lá. Hans responde que a viagem levaria 7 dias de carruagem comum, mas apenas 4 dias se usassem um cavalo monstro, já que são 2 vezes mais rápidos que cavalos normais. Takumi acha a ideia dos cavalos monstro excelente e pergunta se pode pegar um deles, mas, infelizmente, Riel aparece para informá-los de que todos os cavalos monstro já estão sendo usados pelo Lion Fang. Ryu retorna mais cedo do que o esperado, mas explica que ele e seu grupo ainda não terminaram sua missão. Ele apenas matou um búfalo negro no caminho e voltou para entregá-lo antes que estragasse. Ele precisa partir novamente pela manhã para alcançar o restante da Lions Fang. No entanto, como Ryu passará a noite na cidade, Takumi lhe oferece hospedagem em sua casa e um banho. Animado com a ideia, Ryu aceita a oferta. Takumi fica feliz com isso, mas avisa que tem um compromisso antes de voltar, sugerindo que Ryu espere em sua casa. No entanto, Ryu prefere acompanhá-lo.
Takumi permite que Ryu vá com ele até a empresa de Peck. Enquanto estão lá, Takumi consegue convencer Peck a emprestar-lhe alguns de seus cavalos monstruosos para a missão. Em troca, Peck pede que Takumi lhe venda alguns minérios que conseguir da mina de H. Além disso, Peck menciona o refrigerador que Takumi trouxe anteriormente e revela que gostou muito do item, pedindo que Takumi e Maki fabriquem mais quando retornarem da expedição. Enquanto isso, de volta à mansão de Takumi, Sofia começa a se preocupar, pois ele ainda não retornou. Mais tarde, naquela noite, Takumi caminha de volta para casa ao lado de Ryu e se desculpa por tê-lo arrastado para uma tarefa tão longa, especialmente porque ele deve estar cansado de sua jornada. No entanto, Ryu não se incomoda, já que foi ele quem insistiu em acompanhá-lo. De repente, Ryu sente uma presença observando-os com grande hostilidade. Ele percebe imediatamente que não pode vencer essa pessoa com o equipamento que possui, então agarra a mão de Takumi e começa a correr. No entanto, o agressor os alcança rapidamente e acerta um chute no rosto de Ryu. A atacante se revela como Sofia, que está convencida de que Ryu tentou sequestrar Takumi. Determinada, ela se prepara para matá-lo sem hesitação. No entanto, antes que possa atacá-lo fatalmente, Takumi se coloca na frente de Ryu e explica que tudo não passa de um mal-entendido. Após esclarecer a situação, Sofia se ajoelha e pede desculpas sinceras a Ryu por quase matá-lo sem motivo. Ryu está bem e a perdoa, mas agora tem muitas perguntas para fazer a Takumi. Sua curiosidade aumenta ainda mais quando chegam à casa de Takumi e Ryu encontra várias garotas bonitas lá. Intrigado, Ryu pergunta o que está acontecendo. Takumi explica que precisava de uma empregada para cuidar da casa e de alguém para protegê-lo, então contratou Sofia e Maria. Além disso, a Maple, que evoluiu em determinado momento. Ryu fica animado ao ver Maple novamente em sua nova forma, mas Maple ainda não gosta dele. Sentindo-se derrotado, Ryu cai de joelhos, lamentando que tanto Bogar quanto Ralph já tenham esposas, enquanto até Takumi tem duas namoradas, enquanto ele continua solteiro. Takumi, no entanto, esclarece que não está namorando nem Sofia nem Maria. Aproveitando a deixa, Ryu tenta sua sorte e pergunta a Sofia se ela consideraria sair com ele, mas ela o rejeita imediatamente. Maria também recusa a proposta, deixando Ryu derrotado mais uma vez. Um pouco mais tarde, enquanto Ryu chora no banho, Takumi conversa com Maria e Sofia sobre a missão que aceitou para minerar mitril e adamantita. Sofia acha que é uma boa ideia, pois a madeira de Trant é um material valioso, e todos concordam com o plano. Takumi, então, decide que partirão em 3 dias. Na manhã seguinte, Ryu parte para se reunir novamente com o restante da Lions Funk. Assim que Ryu parte, Takumi decide começar a trabalhar em novos equipamentos para a caçada de trens de seu grupo. Ele adquire uma espada de tungstênio carboneto que drena magia, e ela já é uma ótima arma, mas é muito grande para ser usada como está. Por isso, Takumi planeja desmontá-la. Ele tenta usar sua habilidade de alquimia na espada, mas o metal parece resistir, exigindo um esforço muito maior do que o normal. No entanto, Takumi finalmente consegue quebrá-lo e criar 2 lâminas separadas a partir dele. Essas lâminas drenam a mana de qualquer oponente que for cortado, e Takumi fica satisfeito com o resultado, apesar de ter ficado completamente exausto. 3 dias depois, Takumi e os outros se encontram com Peck para pegar a carruagem que ele prometeu fornecer. O homem que o mestre da guilda pediu que escoltassem já está esperando dentro dela. Takumi vai até ele, e o homem se apresenta como Gambo. O grupo parte, mas no caminho precisa parar em um campo para que Takumi e os outros possam caçar seus trens. Ao entrarem na floresta, Sofia avista um trem tentando se misturar com as outras árvores ao redor e o aponta para Takumi, que avança para eliminá-lo. O trem tenta atacar Takumi no processo, mas Sofia e Maria o protegem, permitindo que ele o corte sem dificuldades. No entanto, aquele era apenas um trem, e ainda há uma floresta inteira para derrubar. Como levaria muito tempo para derrotá-los um por um, Sofia sugere o uso de magia, o que se mostra bastante eficaz. No entanto, logo eles se deparam com um trem ancião, e, por mais que o ataquem com magia, ele continua se regenerando. A única maneira de derrotá-lo é cortando seu corpo principal de uma só vez. Sofia instrui Takumi a revestir sua espada com fogo e atacar, enquanto ela e Maria oferecem cobertura. Trabalhando juntos, eles finalmente conseguem derrubar o líder dos trens, coletando materiais suficientes para a caçada e podendo seguir viagem até Oris. Ao chegarem em Oris, eles se dirigem à guilda dos aventureiros local, onde Gambo aponta um pedido de missão para exterminar monstros toupeira que infestam as minas. Essas toupeiras se alimentam de minérios e são uma ameaça séria. Se aceitarem essa missão, terão permissão para entrar na mina. Algum tempo depois, o grupo já está dentro da mina, minerando, e eles têm muita sorte, pois rapidamente encontram minérios de mitril e adamantita.
No entanto, a presença dos minérios atrai algumas toupeiras monstruosas do subsolo, forçando-os a se preparar para o combate. Antes que os monstros emerjam, Takumi reflete por um momento e tem uma ideia brilhante. Assim que a primeira toupeira aparece, ele a cega com magia de luz, fazendo com que ela desmaie, permitindo que seja facilmente derrotada. O método de Takumi torna a eliminação das toupeiras muito fácil, mas Sofia e Maria ficam um pouco desapontadas, pois isso significa que não terão chance de lutar. Como a expedição foi bem-sucedida, todos retornam para Bolton alguns dias depois. Ao chegarem, Takumi visita a loja de Gambo para aprender como trabalhar com mitril e adamantita. Gambo explica o processo de extração do metal dos minérios, e, depois de muito esforço, Takumi consegue produzir quantidades utilizáveis de ambos. Ele então começa a fabricar diversos equipamentos mágicos imbuídos com esses metais. Quando termina, ele entrega os novos equipamentos para Maria e Sofia testarem. As garotas ficam impressionadas com a leveza e a durabilidade de suas novas armaduras, além do fato de que agora possuem magia embutida. Takumi explica que carregou as armaduras com encantamentos especiais para melhorar seu desempenho em combate. Takumi cria equipamentos mágicos que se adequam aos elementos preferidos de cada um. Quanto à sua própria armadura, ele a imbui com algo chamado Thunderclap, um encantamento que concede um aumento extremo de agilidade, permitindo que ele se mova em uma velocidade insana. No entanto, no momento em que Takumi tenta exibir sua velocidade de forma impressionante, o universo parece conspirar contra ele, e ele acaba colidindo de cara contra uma parede. Seguindo em frente, Takumi apresenta as novas armas que criou, bem como os encantamentos que aplicou nelas. Sofia e Maria adoram suas novas lanças, mas Sofia tem um pedido especial. Ela diz que daria sua vida para proteger Takumi e pede que lhe faça um escudo para que possa protegê-lo com mais eficiência. Takumi acha que é uma boa ideia, mas lembra Sofia de que ela deve valorizar sua própria vida tanto quanto valoriza a dele. Enquanto isso, Nola observa Takumi o tempo todo e fica satisfeita com o progresso que ele está fazendo. Afinal, ele precisará de toda a força possível para enfrentar as batalhas que o aguardam. Um ano no futuro, no momento em que os outros heróis foram convocados, vemos Akira e Yamato após a conclusão de seu treinamento. Eles estão sendo enviados em uma missão pelo rei de Samander, cuja expressão parece bastante sombria e sinistra. De volta ao presente de Takumi, ele acaba de terminar o escudo que Sofia pediu. No entanto, ao ver o quanto o processo drenou Takumi, Sofia se sente culpada e deseja que ele tivesse um assistente para ajudá-lo na produção de equipamentos. Enquanto isso, na capital real, um lorde recebe uma carta de Sidônia. Parece que ouviram falar sobre as armas de Takumi e sobre a magia de purificação usada nelas. Embora ainda não saibam exatamente quem ele é, já planejam tomar medidas contra ele. A ação envolve a igreja enviando um mensageiro para se encontrar com o rei de Barula depois de descobrir sobre os vasos sanitários com magia de purificação usados no reino. A Igreja da Luz Divina delatou, emitiu um apelo ao Papa em Sidônia. Como resultado, convenceram o Papa a declarar que a magia de purificação é um presente de seu Deus e que apenas eles deveriam ter o direito de usá-la. Assim, exigiram que o rei de Barula entregasse a patente do Círculo de Magia de Purificação. Além disso, exigiram que o rei revelasse quem estava por trás da criação desses dispositivos de purificação. O rei ouve as exigências da igreja, mas, considerando que são absurdas, escolhe ignorá-las. O mensageiro da igreja fica chocado com a ousadia do rei em desafiar a igreja e ameaça ordenar que todos os sacerdotes da igreja em Barula retornem imediatamente para Sidônia. No entanto, o rei não se intimida com a ameaça e, na verdade, o encoraja a seguir adiante com isso. Eventualmente, Takumi fica sabendo da decisão do rei e fica aliviado por ele não ter o traído, mas também um pouco preocupado com a rejeição tão severa à Igreja da Luz Divina. A Igreja de Sidônia certamente se voltaria contra o reino de Barula, e Takumi não gostaria que um grande conflito começasse por causa dele. Mas Peck o tranquiliza, explicando que não há motivo para preocupação. Afinal, a Igreja da Luz Divina não é a única religião existente no mundo. Além dela, há também a Igreja da Criação. Embora a influência da Igreja da Luz Divina seja ampla, ainda há muitos seguidores da Igreja da Criação neste país, então sua ausência não será sentida. Além disso, os sacerdotes da Igreja da Criação administram magia de recuperação para qualquer um que precise, enquanto a Igreja da Luz Divina cobra taxas exorbitantes por qualquer magia sagrada. Como a Igreja da Luz Divina é apoiada por Sidônia, Takumi provavelmente terá que evitá-los de agora em diante, mas ele aceita a situação. O motivo da visita de Peck a Takumi naquele dia era para informá-lo de que havia apresentado o vaso sanitário e o refrigerador criados por ele ao rei, que ficou tão impressionado que pediu para conhecê-lo pessoalmente. Takumi fica um pouco receoso em se encontrar com alguém tão importante, mas Peck o tranquiliza, garantindo que o rei não está ordenando o encontro, então ele tem o direito de recusar, se quiser.
No entanto, Peck gostaria muito que ele aceitasse, pois isso ajudaria no relacionamento de sua empresa com a capital real. Takumi acaba concordando com a reunião. Mais tarde, naquela noite, ele conta para Sofia e Maria sobre o convite e pergunta se estariam dispostas a acompanhá-lo até a capital real de Baloto. Ambas dizem que adorariam ir com ele, então ele sugere que poderiam partir dentro de uma semana. Enquanto isso, há muitas coisas para preparar. A viagem até a capital levará cerca de 7 dias, então Maria precisará preparar bastante comida com antecedência. Enquanto ela cuida disso, Takumi planeja trabalhar em novos mantos para Maria e Sofia. Ele recebeu algumas pedras mágicas do elemento trevas de Peck, se usá-las na confecção dos mantos, poderá encantá-los com um feitiço de bloqueio de percepção. Esse tipo de magia seria muito útil em combate, mas o principal motivo para criar os mantos é garantir que, ao chegarem à capital real, Sofia e Maria não sejam importunadas. Mais tarde, Sofia e Maria saem para fazer algumas compras, enquanto escolhe algumas frutas. Maria reclama que Takumi não tem confiança suficiente em si mesmo. Sofia concorda e aponta que Takumi é bonito e Sofia continuava listando todas as boas qualidades de Takumi, mencionando seu incrível talento para alquimia e sua notável habilidade para invenções. No entanto, Maria percebeu o entusiasmo com que Sofia falava dele e começou a suspeitar que ela pudesse estar apaixonada por Takumi. Sofia rapidamente negou ter tais pensamentos impuros e insistiu que amava Takumi apenas como seu mestre, mas Maria tinha certeza de que havia uma história romântica escondida ali. Enquanto isso, Takumi estava de volta à igreja da cidade e se ajoelhou diante da estátua de Nolan para orar. Pouco depois, uma luz começou a brilhar sobre ele. De repente, ele se viu no domínio de Nolan. A Deus o cumprimentou calorosamente, dizendo que fazia tempo desde a última vez que o vira. Ela mencionou ter ouvido falar sobre sua recente convocação para a capital real e sugeriu que, se ele estivesse ali para pedir uma viagem segura, deveria ter trazido uma oferenda para ela. Takumi explicou que não estava ali para pedir proteção, mas sim porque tinha algumas perguntas para fazer. A Igreja da Luz Divina adorava uma deusa chamada Nath, então sua primeira pergunta foi se existia realmente outra deusa além de Nolan. Ela, porém, afirmou categoricamente que era a única deusa verdadeira. Se esse era o caso, Takumi questionou o que exatamente a Nath representava. Nolan, no entanto, se recusou a revelar muito, dizendo apenas que ele descobriria no momento certo. Aproveitando a oportunidade, Takumi perguntou se Nolan sabia o que havia acontecido com os outros heróis que foram convocados junto com ele. Já fazia 10 meses desde sua chegada a esse mundo e, normalmente, algo como a convocação de heróis de outro mundo deveria ter causado um grande alvoroço. No entanto, ninguém nunca mencionou nada sobre isso. Foi então que Nolan confessou a verdade. Quando convocou Takumi, ela alterou um pouco o tempo e o enviou um ano para o passado. Isso significava que os outros heróis ainda não haviam sido convocados. Faltavam apenas alguns meses para isso acontecer. Takumi não entendia por que Nolan teria se dado ao trabalho de enviá-lo de volta no tempo e pediu uma explicação. No entanto, Nolan declarou que seu tempo havia se esgotado e que não responderia mais perguntas por enquanto. Antes de mandá-lo de volta, ela ainda exigiu que, na próxima vez que viesse vê-la, trouxesse doces como oferenda. Takumi tentou insistir, dizendo que ainda tinha mais perguntas, mas Nolan simplesmente deu um leve golpe em sua cabeça, derrubando-o de volta ao mundo mortal. Ele despertou caído no chão da igreja e teve a sensação de que Nolan estava evitando responder suas perguntas sobre os outros heróis. No entanto, ele não tinha intenção de se envolver com eles de qualquer forma, então isso não importava muito. Após isso, Takumi retornou para casa e finalizou os novos mantos que queria fazer para as garotas. Quando os entregou, tanto Maria quanto Sofia adoraram os designs, o que o deixou satisfeito. No entanto, havia algo mais que queria fazer antes da viagem. Ele levou as duas para seu ateliê e mostrou que planejava construir uma carruagem para eles. Como estavam viajando bastante ultimamente, seria mais eficiente ter uma carruagem confortável ao invés de precisar pegar emprestada uma sempre que precisassem. Contudo, mesmo que conseguisse construir a carruagem, ele ainda não tinha um cavalo. Por isso, teria que pedir um emprestado ao Sindicato dos Aventureiros. Maria, no entanto, disse que isso não era necessário. O motivo? O Bosque da Morte, nos arredores de Bolton, era cheio de monstros, e se procurassem bem, poderiam encontrar um unicórnio ou um cavalo dracônico, ambos muito mais rápidos do que um cavalo comum. Maria parecia extremamente animada com a ideia de sair para capturar um cavalo, mas Takumi não pôde evitar sentir-se um pouco apreensivo. Mesmo assim, eles partiram em busca de um. A caminho da floresta, Takumi pergunta a Sofia se os cavalos dragão são significativamente mais rápidos do que os cavalos monstro que eles recebem da guilda. Ela confirma e explica que um cavalo dragão possui velocidade, resistência e durabilidade muito superiores às de um cavalo monstro comum.
Eles se parecem bastante com cavalos normais, mas têm um enorme chifre de rinoceronte e escamas de dragão ao longo do corpo, o que os torna fáceis de reconhecer caso encontrem um. Nesse momento, Maple chama os três e diz que eles deveriam se apressar para encontrar logo um cavalo. Maple está claramente muito motivada, mas isso se deve ao fato de estar animada para fazer um novo amigo assim que Takumi formar um contrato de familiar com um cavalo. No entanto, antes que os outros consigam alcançá-la, Sofia sente a presença de um monstro próximo e prepara sua espada. Um lobo do mato salta dos arbustos, mas, em vez de atacá-los, apenas passa correndo. Takumi afirma com orgulho que o lobo não os viu por causa de seus mantos de antipercepção. Sofia está impressionada com a eficácia dos mantos, mas sugere que talvez seja melhor tirá-los para que possam lutar contra alguns monstros. Pouco depois de remover o manto, Sofia consegue abater um javali com um único golpe. Maria acha isso ótimo, pois assim poderá preparar a carne do animal para a viagem. Maple, impaciente, pede que todos se apressem. Mas então Takumi nota uma árvore caída no chão e decide aproveitá-la, pois precisa de madeira para construir uma carruagem. Ele e Sofia começam a cortá-la. Agora, com Maria ocupada preparando a carne e Takumi distraído com a madeira, Maple desiste de esperar e decide seguir sozinha para encontrar um cavalo. Enquanto atravessa a floresta, ela percebe que há muitas árvores caídas na área e se pergunta o que poderia ter causado isso. Conforme avança, Maple finalmente encontra um cavalo dragão caído no chão, visivelmente ferido. Ela se aproxima e pergunta se ele está machucado. O cavalo dragão imediatamente dispara um raio contra Maple, fazendo-a recuar. No entanto, ela percebe que ele está apenas assustado por estar ferido. Maple entende bem esse sentimento, pois foi exatamente assim que se sentiu antes de Takumi encontrá-la. Ela diz ao cavalo dragão para não se preocupar, pois seu mestre é uma pessoa muito boa e o curará assim que chegar. Tudo o que precisam fazer é esperar um pouco. No entanto, não parece que terão paz para isso, pois dois monstros cupins aparecem de repente e não parecem nada amigáveis. Maple percebe que os cupins foram os responsáveis pelos ferimentos do cavalo dragão. Rapidamente, ela usa suas teias para capturá-los e joga seus corpos na frente do cavalo para que sejam eletrocutados. Mas há muitos outros cupins, e a situação pode se complicar. Para proteger a si mesma e ao cavalo dragão, Maple tece uma barreira de seda. Isso lhes dá um pouco de tempo, mas os cupins eventualmente conseguirão atravessá-la. Ela tenta chamar Takumi para pedir ajuda, mas não obtém resposta. Maple começa a se preocupar, imaginando se Takumi ficou tão empolgado com a madeira que esqueceu dela. O desespero toma conta quando os cupins finalmente destroem a barreira. Maple fecha os olhos, resignada ao seu destino. No entanto, ao abri-los novamente, vê Takumi parado à sua frente. Aliviada por ele ter vindo salvá-la, Maple pula nos braços dele, emocionada. Ela estava muito preocupada quando ele não respondeu à sua chamada. Takumi então explica que a causa provavelmente foi a barreira que ela ergueu foi bem construída para bloquear ataques, mas as camadas entrelaçadas também bloqueavam todos os sinais de mana, então seu chamado não pôde alcançá-lo. Assim que Takumi percebeu que havia perdido o sinal de Maple, ele correu até sua última localização conhecida. Lá, ele notou o Draco atrás de Maple, e ela pediu para ele salvá-lo. Takumi estendeu a mão e tentou usar magia de cura no Draco, mas a criatura o repeliu, pois não confiava nele. Sophie então disse a Takumi que precisavam sair logo, pois poderiam haver mais cupins na área, mas se deixassem o Draco ali sozinho, ele certamente morreria. Por isso, Takumi decidiu colocá-lo em sua dimensão de bolso junto com Maple até que chegassem em casa. Sophie o alertou de que não poderia colocar uma fera de nível tão alto na dimensão de bolso sem formar um contrato primeiro, pois isso colocaria uma tremenda pressão em seu corpo. No entanto, Takumi achou que ficaria bem. No fim, Takumi não ficou nada bem. Ele desmaiou quase imediatamente após colocar o Draco na dimensão de bolso e, mesmo depois de ser levado para casa, ainda não havia acordado nas últimas 12 horas. O fato de o Draco ainda estar dentro da dimensão de bolso significava que a mana de Takumi continuaria sendo drenada até que ele eventualmente se esgotasse por completo. Além disso, como estava inconsciente, não podia abrir a barreira para soltar o Draco. Então, Sophie entrou em contato com Maple e pediu que ela abrisse a dimensão de bolso por dentro. Maple disse que poderia fazer isso, mas que o Draco ficaria assustado se aparecesse de repente em um território desconhecido. Por isso, ela decidiu montar uma tenda no quintal para deixá-lo mais calmo. Uma vez que o Draco estivesse fora da dimensão de bolso, Takumi deveria ser capaz de se recuperar. Enquanto isso, Maria saiu para comprar suprimentos médicos para tratar Takumi e pediu que Sofia ficasse ao seu lado, para que ele tivesse alguém por perto quando acordasse. Mais tarde naquela noite, Takumi finalmente despertou do coma e foi para fora ver o Draco.
Durante a espera, Maple havia contado ao Draco tudo sobre Takumi. Assim que se apresentou, Takumi perguntou ao Draco se ele estaria disposto a formar um contrato com ele. O Draco confiava em Maple, e como ela estava garantindo que Takumi era confiável, a criatura aceitou o contrato. Agora que Takumi havia domado o Draco, ele finalmente podia usar magia nele sem se preocupar com reações adversas. Assim, imediatamente lançou um feitiço de cura poderosa para curar todos os ferimentos da criatura. No momento seguinte, o Draco já conseguia se levantar sozinho e estava completamente recuperado. Como agora ela era oficialmente uma das familiares de Takumi, ele precisava escolher um nome para ela. Como nomeou Maple com base em uma folha, decidiu seguir o mesmo tema e chamou o Draco de Chamelia, em homenagem à árvore que mantém suas folhas o ano todo. Maple ficou feliz por Chamelia estar bem agora e, como tudo já estava resolvido, Maria chamou todos para dentro para o jantar. Ela havia preparado muita comida deliciosa, e Takumi não comia há um dia inteiro porque estava inconsciente. Esse foi o fim do episódio 6. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Enquanto isso, em uma companhia de comércio de escravos chamada Palum, uma garota fera chamada Rava está se encontrando com um possível mestre. O cliente fica impressionado com sua aptidão para magia, mas pergunta se ela sabe usar algum feitiço prático. Rava admite que ainda não conhece feitiços úteis, mas promete se esforçar ao máximo para aprender e ser útil. No entanto, o homem diz que não pode comprá-la, pois precisa de alguém que possa ajudá-lo imediatamente e não tem tempo para esperar seu treinamento. Apesar disso, ele reconhece que ela é única e deseja-lhe sorte em encontrar um mestre adequado. Quando o cliente sai, Rava pede desculpas a Palum por ser rejeitada mais uma vez, mas ele a tranquiliza, dizendo que, mais cedo ou mais tarde, o mestre certo aparecerá para ela. Rava tenta manter a esperança, mas já se passaram vários anos desde que chegou ali, e ela ainda não encontrou ninguém disposto a comprá-la. Ela lembra de sua vida anterior com seu irmão mais novo e como foi forçada a se vender como escrava para ganhar dinheiro e sustentar sua família. No entanto, mesmo depois de tudo isso, ainda não conseguiu ganhar um único centavo. Enquanto isso, na casa de Takumi, ele continua trabalhando duro para terminar sua carruagem, o que começa a preocupar Maria. Ela pergunta se ele planeja voltar à oficina de Deu hoje, e Takumi confirma, explicando que há muito trabalho de ferraria a ser feito antes da viagem. Sofia menciona que ele pode estar se esforçando demais, pois, além de terminar a carruagem, ainda precisa produzir mais poções e refrigeradores para Peck. Além disso, ele não fez uma única pausa nos últimos dias, o que a preocupa, pois teme que ele acabe se matando de tanto trabalhar. Takumi aprecia a preocupação delas, mas garante que está bem e segue com seus planos. Seu primeiro destino do dia é o sindicato. Ao entrar, ele escuta um homem tentando desesperadamente convencer o mestre do sindicato de que viu algo horrível. Takumi se aproxima do balcão e pergunta a Hans sobre toda aquela comoção. Hans explica que há vários relatos de pessoas avistando uma criatura estranha do lado de fora. Takumi pergunta que tipo de criatura é, mas ninguém sabe exatamente sua aparência. Hans, no entanto, fez um esboço com base nos relatos das testemunhas. Mesmo com o desenho, ainda não é possível identificar claramente o que a criatura pode ser, mas Hans não está muito preocupado, já que ainda não houve nenhum registro de danos. Em seguida, ele pergunta a Takumi o que o traz ao sindicato. Takumi explica que quer registrar um novo animal de estimação que acabou de adquirir. Hans fica impressionado por ele ter domado mais um pet, e, considerando tudo que Takumi já fez até agora, já esperava que fosse algo incomum. No entanto, ele fica absolutamente horrorizado quando Takumi puxa Camila de sua dimensão de bolso. Hans então olha para seu próprio esboço e percebe que Camila é, na verdade, a criatura monstruosa que vem assustando a todos. Ao descobrir que Takumi foi a causa de todo o pânico, o mestre do sindicato o arrasta para uma reunião, onde o repreende até que ele implore por misericórdia. Enquanto isso, Sofia caminha pela cidade após retornar de uma reunião com Moellen. Ela estava perguntando se Moellen possuía algum escravo com habilidades mágicas que pudesse ajudar Takumi no trabalho, mas, infelizmente, não havia ninguém que se encaixasse nesse perfil. Em vez disso, Moellen sugeriu que Sofia tentasse dar uma olhada em outras empresas de comércio de escravos para ver se alguma tem escravos que atendam aos requisitos que ela procura. Enquanto caminha de volta para casa, encontra Maria, que está comprando ingredientes para preparar o almoço. Maria percebeu o quão exausto Takumi tem estado ultimamente e quer animá-lo com sua comida. No entanto, quando ela e Sofia vão até a oficina de Degambo para ver como Takumi está, encontram-no desmaiado em uma pilha de madeira. Elas ficam chocadas no início, mas Gambo as tranquiliza, explicando que Takumi apenas adormeceu enquanto trabalhava. Isso não é surpreendente, considerando quanto ele tem se esforçado sem descansar.
Apesar de sua exaustão, Takumi continuou trabalhando com um sorriso até desmaiar. Embora ele esteja bem por enquanto, deu alerta às garotas de que, se não fizerem Takumi diminuir o ritmo, ele pode acabar morrendo um dia. Pouco tempo depois, quando Takumi acorda de seu cochilo, ele termina a carruagem e fica extremamente orgulhoso de seu trabalho. E ele tem todo o direito de estar, pois desafiou as leis da física para construir essa carruagem. Por fora, parece uma carruagem normal, mas por dentro, é do tamanho de uma casa. Takumi dedicou muito esforço para encantá-la com magia espacial, tornando o interior muito maior, e também equipou tudo com as necessidades diárias, garantindo conforto mesmo nas viagens mais longas. Todos entram para testar a carruagem, e Maria se diverte dirigindo-a, mesmo que esteja em alta velocidade. Apesar da velocidade aterrorizante, o interior é tão estável que quase não há vibrações, eliminando qualquer risco de enjoo. Como ainda há tempo antes da viagem programada, Tui diz a Maria que ela pode sugerir qualquer modificação na carruagem. Aproveitando a oferta, Maria pede espinhos mortais nas laterais. Embora não tenham nenhuma funcionalidade útil, ela acha que seria legal. Takumi reconhece a sugestão de Maria, mas a ignora completamente, seguindo com os preparativos habituais. Alguns dias depois, chega o momento da viagem. Eles chegam ao portão da cidade e encontram os membros da Lions Fang, que serão os responsáveis por escoltá-los até a capital. Logo, Peck e os outros também chegam, e como todos estão reunidos, Takumi decide que é hora de partir. No entanto, antes de saírem, Peck, curioso sobre como seria uma carruagem feita por Takumi, pede para dar uma olhada por dentro. Takumi permite, e assim que Peck entra e vê o interior, entra em choque. Ele imediatamente começa a questionar Takumi sobre como conseguiu criar algo tão impressionante e até oferece uma grande quantia em dinheiro pela informação. No entanto, Lord Godwin rapidamente intervém, impedindo Peck de pressionar Takumi. Mas, em seguida, Godwin começa a declarar em alto e bom som o quanto adoraria ter uma carruagem como a de Takumi. Embora não esteja ordenando que Takumi faça uma para ele, deixa claro que, se Takumi lhe desse uma de presente, ele ficaria tão agradecido que estaria disposto a pagar 100 moedas de platina. Takumi faz um cálculo rápido em sua mente e percebe que 100 moedas de platina equivalem a aproximadamente 1 bilhão de ienes. Com essa quantia em jogo, como ele poderia recusar? Por enquanto, o grupo segue viagem, com Takumi e seus companheiros em sua carruagem, enquanto Godwin e Peck seguem em suas próprias carruagens. Durante a jornada, Godwin conversa com seu assistente sobre o quão impressionado está com a criação de Takumi. Takumi se tornou um grande trunfo para o reino desde que apareceu, e Godwin tem certeza de que ele alcançará alturas ainda maiores. No entanto, todas as suas conquistas certamente atrairão atenção indesejada. Enquanto o rei e Godwin farão tudo o que puderem para protegê-lo de ameaças dentro do reino de Barula, o Império de Sedonia ainda será um problema difícil de lidar. Falando no Império de Sedonia, avançamos para o futuro, após a convocação dos outros heróis. Aang está lendo um antigo livro de história de Sedonia para reunir o máximo de informações possível. O livro fala sobre a deusa Ana, adorada em Sedonia, e menciona que ela criou a humanidade à sua própria imagem. Depois, criou os homens-fera a partir de feras e os elfos a partir dos espíritos, todos para servirem sob a humanidade. Isso explica por que os homens-fera são tratados tão mal no Império de Sedonia, algo que Ace simplesmente não consegue aceitar. Voltando ao presente, Takumi e os outros chegam à capital. Ele fica aliviado por terem conseguido chegar em segurança sem serem atacados, mas a única razão para isso foi que seu grupo eliminou todos os monstros que chegaram perto. Na verdade, Lions Fang, que deveria ser sua escolta, não fez absolutamente nada durante a viagem. Assim que chegam à estalagem, Pat se aproxima de Takumi e diz que precisa conversar com ele. Ele explica que quer presentear o rei com uma carruagem semelhante à que Takumi fez para si mesmo. Já discutiu isso com o Lord Godwin e acredita que seria a maneira perfeita de demonstrar a habilidade de Takumi ao rei. No entanto, como a audiência com o rei será em apenas 5 dias, Pak acha que Takumi não terá tempo suficiente para construir a carruagem. Para a surpresa de todos, Takumi afirma que pode terminá-la dentro do prazo. Se ele esperasse até voltar para casa, teria que transportar a carruagem até a capital, o que seria muito mais trabalhoso. Portanto, ele prefere construí-la enquanto já está na cidade. Ele acredita que não será difícil encontrar os materiais necessários, mas há um problema: Takumi não tem um local de trabalho na capital. Felizmente, Pat tem a solução perfeita. Ele sugere que Takumi use uma instalação da Companhia Palum. Mais tarde, Takumi se encontra com Maria e Sofia para contar sobre a proposta de Pat. Sofia conhece um pouco sobre a Companhia Palum e explica que é uma das empresas de comércio de escravos mais confiáveis da capital, pelo menos de acordo com o que Mulan lhe contou.
Pat conseguiu permissão para que Takumi usasse um dos prédios antigos da Companhia Palum. Assim que os materiais chegarem, ele pretende começar a trabalhar na nova carruagem. No entanto, Sofia se recusa a permitir que ele continue assim. Ela lembra Takumi de que ele quase se matou de exaustão ao construir a primeira carruagem e agora quer começar outra sem sequer descansar. Mesmo alguém tão obcecado pelo trabalho precisa perceber que está sendo imprudente com a própria saúde. Por isso, Sofia insiste que ele arranje um assistente. Já que estarão na Companhia Palum, ela sugere que Takumi adquira outro escravo para ajudá-lo. Tanto Sofia quanto Maria estão genuinamente preocupadas com ele, e Takumi entende isso. Assim, ele concorda em buscar um novo escravo. No dia seguinte, ele se encontra com o dono da Companhia Palum e informa que está procurando um escravo para ajudá-lo com sua alquimia. Takumi está trabalhando atualmente em uma carruagem que possui vários elementos mágicos. Palum supõe que Takumi precisaria de um escravo com aptidão mágica. Enquanto Takumi está em sua reunião, Sofia está esperando do lado de fora, mas, de repente, Maria aparece correndo em pânico porque não consegue encontrar Maple em lugar nenhum. Maple mencionou mais cedo que queria explorar o prédio da Palum, e se alguém visse uma aranha assassina vagando pelos corredores, certamente entraria em pânico. Assim, Sofia decide procurar Maple antes que ela cause qualquer problema. Infelizmente, quando finalmente a encontra, Maple já assustou Rava, que só queria aproveitar seu livro. Maple pede desculpas por ter assustado Rava, e Sofia a ajuda a se levantar. Ao fazer isso, percebe que o livro que Rava está segurando trata de alquimia. Sofia pergunta se ela tem interesse no assunto, e Rava começa a falar animadamente sobre o quanto ama estudar alquimia. Alguns minutos depois, Rava é levada para a sala de reuniões para conhecer Takumi, pois Palum sugeriu que ela era uma boa candidata para o que ele precisava. Rava cumprimenta Takumi e se senta para começar a conversa. No entanto, conforme Takumi explica as tarefas que precisam ser realizadas, Rava fica completamente distraída, preocupada que será rejeitada novamente e não conseguirá ganhar dinheiro para sua família. Então, Takumi menciona algo sobre precisar de alguém que tenha certo conhecimento em alquimia. Assim que Rava ouve a palavra alquimia, ela se anima imediatamente, pois alquimia é sua paixão. Os dois começam a conversar sobre seus métodos e teorias favoritos, e Takumi fica tão impressionado que decide aplicar um pequeno teste para Rava. Ele rasga uma folha de um de seus diários e pede que ela descubra para que serve o círculo mágico desenhado. Rava olha para ele e percebe que é um círculo de recomposição usado para fazer doces, mas sente que há algo errado e não sabe o que é. Ela começa a entrar em pânico e chorar por não conseguir responder a pergunta de Takumi. Diz que não sabe a resposta porque aquele não é o mesmo feitiço de doces que ela conhece, e estava convencida de que Takumi iria rejeitá-la por falhar no teste. No entanto, para sua surpresa, ele estende a mão e a convida para se juntar ao seu grupo. Ela estava certa ao identificar que o círculo era para fazer doces, mas ele parecia diferente porque Takumi usava ingredientes distintos. Mesmo assim, Takumi acha incrível que ela tenha conseguido reconhecer o círculo mágico só de olhar para ele e diz que adoraria tê-lo em sua equipe. Com a aceitação de Rava, Palum cria um contrato entre eles. Rava fica feliz por finalmente ter um emprego, mas pede um pequeno favor a Takumi. Ela quer enviar todos os seus salários para sua vila natal. Rava explica que sua família é muito pobre e deseja apoiá-los o máximo possível para que seu irmão tenha uma vida melhor. Como esse é o desejo dela, Takumi não vê motivo para recusar. Enquanto isso, o rei de Sedonia está se preparando para retaliar contra o reino de Barula por se recusar a entregar Takumi. O rei planeja enviar os cavaleiros sagrados para dar um exemplo, mas a princesa tem uma ideia melhor. Em breve, eles convocarão seus heróis, então ela pretende espalhar rumores para aumentar o ódio do povo de Sedonia contra os habitantes de Barula. Quando seus heróis forem invocados, encontrarão uma desculpa para declarar guerra e se vingar. Esse foi o final do episódio 7. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Pouco depois, Takumi termina de sintetizar a estrutura de adamantina para a carruagem, e Raya fica impressionada com o fato de ele ter conseguido criar algo assim sozinho. Ela se oferece para começar a polir a estrutura, mas, ao fazê-lo, seu ânimo cai, pois sente que nunca poderia alcançar algo desse nível. No entanto, Takumi a tranquiliza, dizendo que, embora os círculos de alquimia que ele usou pareçam complicados, não são muito mais difíceis do que o feitiço de doces. Ele tem certeza de que, com um pouco de treinamento, Raava será capaz de realizar alquimia tão bem quanto ele, pois ela possui a característica mais valiosa para a prática, um entusiasmo genuíno pela arte. Com a ajuda de Raava, Takumi finalmente termina a carruagem. Enquanto ele admira seu trabalho, um velho se aproxima para observá-la também. O homem pergunta se a carruagem pertence a Takumi, e ele responde que a construiu, mas que, na verdade, pretende entregá-la ao rei. Nesse momento, os outros vêm correndo,
chamando a atenção do rei, e Takumi percebe que o homem ao seu lado deve ser o próprio monarca. Ele fica mortificado ao perceber o quão informalmente falou com ele antes. O rei, no entanto, diz que Takumi não precisa se preocupar com formalidades, pois este é um encontro informal. Ele revela que escolheu esse tipo de reunião porque acha os encontros formais tediosos. Além disso, queria conhecer o famoso alquimista o quanto antes para agradecê-lo pessoalmente. Takumi fica surpreso ao saber que o rei deseja expressar sua gratidão, sem entender o que fez para merecê-la. O rei então o lembra de que foi ele quem inventou os banheiros que resolveram o problema de esgoto do reino, e, como monarca, é seu dever demonstrar gratidão. Normalmente, um grande banquete seria realizado em honra de Takumi, e ele receberia vários títulos e recompensas. No entanto, isso atraria muita atenção indesejada, e o rei sabe que Takumi deseja permanecer anônimo para evitar ser alvo de sedonia. O rei parece ser uma boa pessoa, e Takumi se sente grato por sua compreensão. No final, o rei concede a Takumi uma recompensa por sua invenção e, depois disso, o grupo inicia sua jornada de volta para casa. Enquanto partem, o rei observa da janela e ordena a seus assistentes que garantam que ninguém jamais saiba que Takumi esteve ali. Session concorda em instruir todos no castelo a manterem silêncio sobre a visita de Takumi. No entanto, uma vez que os produtos de Takumi comecem a ser exportados para fora de Barula, sua influência se espalhará tanto que será impossível impedir Sedonia de agir contra ele. Ao retornar para Bolton, Takumi se reúne com todos os seus escravos para discutir seus salários. Para sua surpresa, Maria e Sofia dizem que não querem ser pagas. Maria explica que ele já lhe dá bastante comida e que está satisfeita com a mesada que recebe. Já Sofia diz que não tem muito uso para um salário, então não vê necessidade de ser paga. Raya acha estranho que Takumi tenha que insistir para que as duas aceitem o pagamento, mas, para ela, isso já virou um espetáculo divertido. Takumi tenta explicar a Sofia que, mesmo que ela não precise do dinheiro agora, é uma boa ideia economizar para o futuro. No entanto, a decisão de Sofia já está tomada. Como elfa, ela está destinada a viver muito mais tempo do que Takumi, mas, mesmo depois que ele morrer, ela pretende passar o resto da vida vigiando seu túmulo. Ela não vai viver tanto quanto ele, mas faria o mesmo sem hesitação. O sentimento é bonito, mas Takumi realmente gostaria que essas duas pensassem em um plano para o futuro que não envolvesse apenas sentar ao lado do seu túmulo pela eternidade. Enquanto isso, no Império de Sedonia, um dos espiões da princesa conseguiu colocar as mãos em um dos dispositivos de purificação de Takumi. Ela fica horrorizada com a audácia de alguém em replicar magia sagrada em vez de pagar por ela. Indignada, ela se recusa a deixar isso passar e, sabendo que esses dispositivos se originaram na cidade de Bolton, decide enviar uma pequena unidade para destruir quem quer que esteja os produzindo. De volta à casa de Takumi, ele e Raya estão em sua oficina quando Raya, de repente, pergunta se pode se registrar na Guilda dos Aventureiros. Takumi fica surpreso com o pedido, mas Raya explica que quer ajudá-lo também como aventureira, assim como Maria e Sofia. Além disso, tornar-se aventureira ajudaria a melhorar seus status, e melhorar seus status permitiria que ela realizasse alquimia mais complexa. Diante dessa explicação, Takumi entende sua motivação e concorda em deixá-la se registrar. Os dois vão até a guilda, e Raya recebe seu cartão de guilda, podendo agora se juntar ao grupo de Takumi. Falando no grupo de Takumi, Hans diz que ele precisa decidir um nome o quanto antes. Com exceção de Raya, todos os membros do grupo já estão ranqueados e com o desempenho deles, são facilmente um dos melhores da guilda. Assim, não podem continuar sem nome para sempre. Takumi, no entanto, não vê problema em deixar seu grupo sem nome, já que nunca quis ser aventureiro para começo de conversa. Além disso, sua equipe não tem alguém para lutar na linha de frente. Ele próprio poderia assumir esse papel com um pouco mais de treinamento, mas não tem interesse em ficar mais forte. É então que Baraki aparece do nada e se oferece para treiná-lo até que ele se torne o melhor combatente da linha de frente. Ignorando completamente a recusa de Takumi, Baraki começa a jogá-lo para todos os lados no campo de treinamento enquanto exige que ele pense em um nome para seu grupo. No entanto, entre o medo e a dor constante, os únicos nomes que Takumi consegue pensar são relacionados a banheiros. Vendo isso, Baraki continua arremessando até que ele consiga pensar em algo melhor. Infelizmente, Takumi não consegue pensar em nada, e, no final do dia, está coberto de hematomas e machucados. Maria começa a cuidar dele, e Takumi pergunta se ela tem alguma ideia para um nome de grupo, mas ela é ainda pior em dar nomes do que ele, então não será de muita ajuda. Ele então tenta perguntar a Sofia, mas ela está tomada por uma fúria cega ao ver o estado de seu mestre. Ela não pode acreditar que Baraki ousou machucá-lo daquela forma e imediatamente se levanta para ir até a guilda, pronta para lutar. No entanto, Takumi a impede, explicando que Baraki estava apenas treinando.
E, por mais que tenha doído, seus status de combate aumentaram bastante com isso, então não há razão para ficar brava com Baraki. 10 meses se passaram desde que Takumi foi invocado, e os outros heróis estão ocupados com seus treinamentos. As habilidades de combate de Yamato melhoraram significativamente, a ponto de ele agora estar superando o cavaleiro responsável por treiná-lo. No entanto, Akira observa a distância e zomba de Yamato, dizendo que seu estilo de luta agressivo nunca funcionaria em um combate real. Akan, por sua vez, lembra Akira que seu estilo de luta é tão agressivo quanto o de Yamato, mas Akira diz que ele é o protagonista, então naturalmente é um espadachim melhor. De qualquer forma, ele pergunta se Akena quer voltar para o quarto dele para um tipo diferente de treinamento, mas Akena o ignora e segue para seu próprio quarto. Desde que chegaram aqui, Yamato e Akira parecem ter mudado para pior, e ela não sabe o porquê. Ela tem tentado descobrir o máximo possível sobre Sedonia e sua deusa Nath para entender o que está acontecendo, mas até agora tudo o que encontrou foi a doutrina da Igreja da Luz Divina. Essa doutrina prega a supremacia absoluta dos humanos e trata todos os semi-humanos como escravos. Por outro lado, ela conseguiu aprender um pouco sobre a Igreja da Criação, que adora Nolan e trata todos os humanos e semi-humanos de forma igualitária. No entanto, Sedonia é dominada pela Igreja da Luz Divina, e se eles a convocaram, junto com os outros, como heróis para trazer a paz mundial, ela estremece só de pensar no que a família real pretende que eles façam. De volta a Takumi, ele dá a Raya um anel e um cajado, já que ela quer ajudar nas aventuras. O anel a ajudará a ativar magia, e como Raya lhe disse que sabe usar um cajado, Takumi fez um de madeira de TRE e uma liga de mitril. Raya fica muito grata por Takumi ter feito armas tão maravilhosas para ela, mas Mepo começa a sentir ciúmes porque Takumi nunca faz armas para ela. No entanto, desta vez, Takumi fez uma arma para ela e contou com a ajuda de Raya para isso, então Mepo fica agradecida a ambos. No dia seguinte, Takumi está treinando com Baraki novamente e tenta inventar um nome para seu grupo para escapar do treinamento, mas o melhor que consegue pensar é Garra de Gato, que é apenas uma cópia barata de Presa do Leão. Então, Baraki o prende em uma chave abdominal. Maria tenta ajudar sugerindo um nome, mas é tão ruim que Baraki rejeita e joga Takumi no chão. Takumi começa a se preocupar que Sofia possa atacar Baraki se ele continuar jogando assim, mas depois de ver o treinamento por si mesma, Sofia percebe que Takumi é realmente fraco em combate corpo a corpo, então agora acha que o treinamento é necessário. Após várias horas sendo jogado para lá e para cá, Takumi finalmente consegue uma pausa, mas, justo quando começa a relaxar, Hans pergunta se ele gostaria de aceitar uma missão de escolta. Takumi hesita em aceitar missões de escolta, pois costumam ser muito longas, mas Baraki lhe diz que, com sua carruagem e chamelia, levaria apenas 4 dias para ir e voltar. Além disso, o pedido vem da empresa de Peck, então ele estaria fazendo um favor a Peck se aceitasse. Takumi pergunta se a Presa do Leão pode fazer isso em seu lugar, já que normalmente lidam com as missões de escolta de Peck, mas, infelizmente, a Presa do Leão está em outra missão no momento, então não podem. Takumi ainda não quer aceitar a missão, mas todos os outros acham que seria uma boa ideia, então ele acaba sendo forçado a aceitar. Eles começam sua jornada para a cidade de Kyugus, e o homem que estão escoltando diz que se sente muito mais seguro sabendo que Takumi e seu grupo estão protegendo. Ele planeja vender alguns itens básicos, bem como dispositivos de purificação, mas enquanto estiver lá, Peck também lhe pediu para comprar leite. Takumi fica chocado ao descobrir que leite existe neste mundo, já que nunca viu nenhum antes, mas aparentemente ele simplesmente não costuma ser vendido em Bolton. Kyugus também tem outros laticínios, como o queijo, então Takumi começa a ficar animado com a ideia de experimentar alguns. Após chegarem à cidade de Kyugus, Takumi faz com que todos experimentem ensopado cremoso pela primeira vez. Ao dar a primeira colherada, todos acham a comida muito saborosa e única, já que nunca haviam provado algo parecido antes. No entanto, Takumi acredita que pode melhorar um pouco a receita e sugere que compre bastante queijo e leite antes de voltarem para casa. Felizmente, os mercados dessa cidade ficam abertos à noite, permitindo que Takumi compre tudo o que quiser naquele momento. Naquela noite, todos saem para comprar os laticínios e depois, se sentam juntos para prová-los. Poder ter leite e queijo novamente faz Takumi lembrar de sua antiga vida no Japão, mas ele percebe que não sente falta dela, pois sua vida nesse mundo é muito mais gratificante do que jamais foi na Terra. Sofia nota que Takumi está pensativo e pergunta se algo aconteceu. Ele, então, questiona se ela já pensou em retornar para sua cidade natal. Sofia responde que gosta tanto de sua vida atual que prefere não se prender ao passado. Ela passou 50 anos presa por uma maldição, mas, após formar um contrato com Takumi, conseguiu recomeçar, e agora tudo o que importa para ela é seguir em frente com Takumi e os outros.
Todos concordam com o sentimento de Sofia, e Takumi compreende como eles se sentem. Desde que chegou a esse mundo, parece que lhe foram dadas asas para viver a vida como deseja. Ao pensar nisso, percebe que essas asas metafóricas são graças a Nolan, então ele finalmente decide o nome para seu grupo, Asas de Nolan. Após completar a missão de escolta, Takumi e os outros retornam a Bolton, mas, ao chegar em sua mansão, percebe que algo está errado. Todo o ambiente está cheio de veneno paralisante, e, antes que ele entenda o que está acontecendo, as garotas já foram envenenadas e capturadas por dois homens mascarados. Um deles se aproxima e tenta esfaquear Takumi até a morte, mas, no último segundo, a faca é derrubada de sua mão por uma teia. Takumi aproveita a oportunidade para contra-atacar e derruba o primeiro inimigo. O segundo tenta atacá-lo, mas Takumi facilmente o vira e o tira do caminho. Com os inimigos neutralizados, Takumi agradece a Maple pela ajuda, pois ela realmente o salvou naquele momento. Ele então usa uma magia de cura para eliminar o veneno e permitir que as garotas se movam novamente. Sofia começa a se desculpar repetidamente por não ter conseguido protegê-lo, mas Takumi diz que não foi culpa dela, já que apenas ele e Maple possuem resistência à paralisia. Falando em Maple, ela pergunta a Takumi o que ele deseja fazer com o restante dos invasores que ela encontrou. Maple descobriu esses homens rondando a casa, então os derrotou e os amarrou em suas teias. Pelo que parece, essa foi uma tentativa de assassinato planejada. Takumi envia Sofia para chamar Baraki da guilda e, ao chegar, ele ordena que os assassinos sejam levados embora. No entanto, ele avisa Takumi que provavelmente deveria relatar isso ao Lorde de Bolton, pois parece que Sidonia finalmente o encontrou.